Tudo começa numa rua movimentada cheia de neve. O clima de alegria toma conta do lugar com enfeites natalinos e risadas por toda parte. Uma família passa aproveitando a festa, com a garotinha animada afirmando que aquele era o melhor dia de todos. Nisso, o protagonista acaba parando na frente deles, deixando a criança admirada com a altura dele. Juan então precisa desviar deles enquanto reclama por ser sempre ele quem precisa encolher o corpo e dar espaço para os outros. Mas logo aceita a situação, já que naquela rua inteira ele é o único que está sozinho. Sem ter o que fazer ali, o protagonista vai em direção ao metrô, mas de repente ele para do nada e se vira para alguém que estava no chão. Ele repara em um Papai Noel, pedindo esmolas e percebe que existe outra pessoa solitária no local. O bom velhinho continua curvado enquanto o movimento segue ao seu redor. E na frente dele, uma placa de papelão pede para deixarem um desejo, algo que o jovem normalmente ignoraria e apenas seguiria em frente. Porém, por ser véspera de Natal, o dia exato em que perdeu os pais num acidente trágico, ele decide parar e se agachar. Com isso, Juan saca a carteira para pegar uma nota. O protagonista coloca o dinheiro na caixa de doações e oferece também algo para comer. Ele então deixa o lanche junto com as notas. Imediatamente, o mendigo fantasiado agarra a mão dele com força e agradece muito pela bondade. O homem insiste que quer retribuir o favor e implora para ouvir o desejo do rapaz. Achando que o cara é totalmente louco, o jovem se arrepende de ter parado e manda ele soltar seu braço. A tentativa de puxar a mão falha miseravelmente diante do aperto assustador. Juan tenta usar toda a sua força física, mas não consegue mover um centímetro enquanto o estranho repete que precisa realizar um pedido. Com um olhar bizarro, o Papai Noel avisa que não pode voltar para sua vila até ouvir o desejo. Sem saída, o protagonista concorda em falar apenas para conseguir se libertar. Encarando o homem maluco, ele começa a pensar no que vai pedir. Como pedido, ele diz que quer ganhar na loteria, mas o velho recusa alegando falta de sinceridade. O jovem muda a expressão e reflete sobre o que realmente deseja no fundo do coração. Lembrando do seu passado doloroso, confessa que só quer uma família de verdade que fique sempre ao seu lado. Sendo bem específico, detalha que deseja uma esposa parecida com um coelho e uma filha fofa como um mangusto. O mendigo abre um sorriso esquisito e afirma sentir o cheiro desse desejo sincero, vindo de uma alma solitária. Animado, o estranho comemora a sorte de ter encontrado alguém com uma energia tão parecida com a dele. Com uma afeição maníaca, ele promete encontrar essa esposa de coração puro e uma filha linda que o respeite. O velho beija a mão do protagonista desejando uma vida feliz, fazendo o rapaz recuar assustado. Ju-Wan sai andando rápido e xingando a loucura do homem, que promete usar todo o seu poder para realizar o desejo. Mesmo de longe, o fantasiado continua gritando que toda a vila do Papai Noel está torcendo por ele. Pouco tempo depois, o protagonista já está dentro do vagão do metrô fazendo sua viagem de volta. Apoiando o braço na perna, tenta apenas relaxar a mente. Sentado sozinho, ele não entende nada daquelas palavras absurdas ditas por um completo lunático. Apesar disso, reflete que o verdadeiro motivo de ter revelado seu desejo profundo foi bem simples. Encarando um cartaz com pessoas sorridentes, ele admite para si mesmo que também quer ser feliz. Cansado, ele fecha os olhos querendo apenas ter uma vida normal como as outras pessoas. Durante o sono, Juan começa a sentir um cheiro muito estranho e um frio congelante. Ao acordar zonzo, coloca a mão na cabeça sentindo uma forte tontura. Em choque, ele arregala os olhos completamente perdido com a situação. Sem entender nada, percebe que foi parar no meio de uma estrada de terra sendo levado por uma carroça de madeira. Preso dentro da jaula da carroça e sem camisa, o protagonista entra em desespero sem saber onde está. Lá dentro haviam pessoas em situações semelhantes à dele. Eram prisioneiros sujos e completamente acabados. Olhando as grades de ferro lotadas de pessoas, ele começa a achar que foi parar na Idade Média. O jovem vira o rosto, tentando processar tudo aquilo sem conseguir acreditar na própria sorte. Encarando os guardas lá fora, nota que não consegue entender uma única palavra do idioma que eles falam. O cenário parece tirado de um filme antigo, e não há uma única pessoa asiática por perto. Confuso se está vivendo um pesadelo ou não, ele tenta organizar os pensamentos. Logo a ficha cai e Ju-Wan entende que acabou de ser mandado para outro mundo. Tremendo de frio, o rapaz fica ofegante encolhendo os pés no chão gelado da carroça. Ele nota um homem desmaiado no canto, após a grade ser chutada, e se pergunta se o cara morreu, mas conclui que os vivos precisam sobreviver. Sem escolha, ele pede desculpas e começa a puxar a roupa do sujeito caído. Rapidamente,
O protagonista veste o pedaço de pano para tentar se aquecer um pouco. Exausto, deixa o corpo cair contra as grades enquanto as palavras do Papai Noel ecoam na sua mente. Com um sorriso irônico, questiona se essa tortura era a tal felicidade prometida e se ele passou a vida inteira entendendo a palavra errado. Sem saber quantos dias se passaram desde então, ele implora para acordar caso aquilo seja um pesadelo. A carroça de prisioneiros continua seu caminho sem fim através da floresta. Mesmo nessa situação miserável, o rapaz percebeu que todos ali dentro são tratados como escravos. Observando os guardas escoltando o veículo, ele deduz o motivo de estarem sendo arrastados por toda parte. O grupo inteiro é transportado apenas para serem vendidos de cidade em cidade. Em determinado momento, um dos soldados destranca o cadeado do portão de ferro. Os prisioneiros são alinhados do lado de fora para que o chefe da vila inspecione e compre os melhores. Apesar do orgulho ferido por ser um escravo, o protagonista sente uma ponta de esperança de ser escolhido. Por ter um porte físico bom, Juan acreditava que seria comprado rapidamente e sairia daquela jaula infernal. Mas sua primeira faísca de esperança, desde que caiu naquele mundo, foi completamente destruída. Depois de passarem por várias vilas sem que ninguém o comprasse, ele volta a afundar num desespero profundo. O cenário lá fora fica cada vez mais monótono com a poeira subindo da estrada. Sem parar de andar, o transporte segue viagem carregando os rejeitados em silêncio. Completamente quebrado, ele cai de costas no chão de madeira questionando se existe algum sentido em continuar vivo. Nisso, uma memória antiga da sua mãe surge, pedindo para o pequeno Juan sempre viver a vida ao máximo, não importando a situação. A memória de sua mãe apertando seu ombro, querendo saber se ele entendeu, ressoa forte. Desmaiado na carroça, Juan se pergunta se realmente será capaz de suportar tudo aquilo. Nisso, a lembrança do Papai Noel maluco volta com a promessa de realizar o seu desejo. O jovem sente raiva, pensando que a felicidade é mentira, e manda os dois mundos para o inferno. Ele aperta o punho com força, decidindo que seria a verdadeira alegria naquele instante. Agarrado às grades, o protagonista conclui que morrer e escapar daquela dor seria a melhor saída. Mas, de repente, o rapaz trava mudando totalmente de ideia. A lembrança de sua família preciosa faz ele se recusar a morrer num lugar miserável como aquele. O prisioneiro ergue o rosto enquanto tenta recuperar o fôlego perdido. Nesse momento, uma mão suave aparece estendendo um pão pelas grades da jaula. Do lado de fora, uma bela mulher loira o observa com calma enquanto oferece a comida. Ela começa a falar, mas Juan não consegue entender uma única palavra do idioma. Logo atrás dela, uma garotinha adorável surge de mansinho agarrando a saia da mãe. Sem reação, o protagonista apenas encara as duas desconhecidas banhadas pela luz da manhã. Então a cena corta para uma rústica cabana de madeira isolada no meio da floresta. Longe da poeira da estrada, a mulher loira e a garotinha dividem uma refeição humilde. A pequena come a sopa direto da tigela de madeira com bastante vontade. Percebendo a fome da menina, a moça empurra o seu próprio prato, mandando ela comer mais. Porém, a criança para de se alimentar imediatamente e recusa a oferta. Ela devolve a tigela apontando que a mais velha também precisa matar a fome. A mulher insiste que a pequena deve comer, já que as duas sentem a mesma necessidade. Entendendo a teimosia e o carinho da garotinha, ela puxa o prato de volta. Sentindo um afeto enorme, a loira concorda que as duas devem terminar a refeição juntas. De repente, o ancião da vila bate forte na porta, quebrando o clima tranquilo. Assustada, a mulher abraça a criança enquanto o homem avisa sobre a decisão do conselho de arranjar um marido para ela. Ele ordena que a loira se prepare para voltar às montanhas com o escravo escolhido. Pela janela, o ancião se afasta exigindo que ela leve comida para os soldados ao amanhecer. Sentada no chão escuro, a jovem entra em pânico por não esperar uma atitude tão rápida da vila. O medo toma conta dela e a confissão de que teme ser espancada novamente foge de seus lábios. Apertando a pequena contra o peito, ela decide jamais abandonar a garota, mesmo estando juntas há pouco tempo. Com as mãos no rosto da menina, a moça promete que não vai deixá-la sozinha no mundo. As lágrimas da mulher começam a cair na garotinha. A garotinha não consegue segurar a emoção e também começa a chorar. E as duas ficaram abraçadas apenas chorando e demonstrando o afeto delas. A mulher anda ansiosa pela cozinha pensando no que acontecerá com seu próprio destino. Encolhida no chão frio, ela implora mentalmente para não ter que reviver aquele pesadelo. Nisso, o seu olhar se volta para o canto do quarto. A pequena dorme abraçada a um urso de pelúcia, fazendo a loira imaginar o medo que a menina sente. Sendo apenas uma órfã de 5 anos sem nome,
A criança dependia totalmente da sua proteção. A mente da mulher viaja para o passado, lembrando do dia em que seu próprio pai a vendeu. Ao chegar na isolada cabana das montanhas, ela foi espancada pelo futuro marido antes de desfazer as malas. O homem cruel puniu a recém-chegada violentamente apenas pelo atraso na viagem. O impacto dos golpes a fez perceber o início de uma vida amaldiçoada. Caída no chão e completamente ferida, a moça sentiu o peso da sua triste realidade. Porém, naquele momento de escuridão, a pequena garotinha apareceu espiando por trás de um barril. Ainda machucada no piso de madeira, a loira ergueu os olhos doloridos. Naquele verdadeiro buraco do inferno, a menininha a observava com bastante inocência. Sem medo da cena assustadora, a criança caminhou em sua direção. Aquela garotinha com rosto de anjo foi a única a lhe dar conforto naquele lugar. Felizmente, o caçador bruto saiu para as montanhas naquele dia e nunca mais voltou para casa. Os aldeões relataram que ele acabou devorado por lobos na floresta. Ao receber a notícia da morte, a moça sentiu um alívio misturado com uma forte ansiedade. Com a experiência cruel que teve, ela temeu o que aconteceria com as duas dali para frente. Afinal, uma mulher sem um marido para protegê-la vira um alvo fácil. De volta ao presente, as duas chegam à vila logo no amanhecer carregando a cesta de comida. Durante a caminhada, os moradores começam a sussurrar apontando para a estrada. A pequena aponta para o horizonte avisando sobre a aproximação de uma carroça. O veículo cheio de grades para no centro do povoado, levantando poeira. Cumprindo a ordem do ancião, as duas vão até o transporte entregar os pães. Aproximando-se das celas, a mulher toma um susto ao notar um homem isolado. O olhar escuro e quebrado de Zhu Wan reflete uma vida inteira de sofrimento. Na mente do rapaz, ressurge a memória de ser agredido e chamado de inútil. Ao mesmo tempo, o trauma da mulher vem à tona com a lembrança dos chutes do falecido marido. A sombra do agressor reclamava que o choro delas havia arruinado seu apetite. O terror dessa memória faz os olhos da loira se encherem de lágrimas. Porém, ao focar na expressão do prisioneiro, ela enxerga exatamente a mesma dor que carrega. Em silêncio, a moça pega os pães quentes dentro da cesta de palha. Parada diante das grades, ela toma uma atitude movida pela empatia de quem conhece a tristeza. A mulher estende o alimento em direção ao jovem machucado. O protagonista aceita a comida sem reação diante daquela bondade inesperada. A interação é cortada quando o ancião se aproxima perguntando sobre os soldados. O homem dispensa a loira e manda ela voltar direto para a vila. Sem poder contrariar a ordem, ela chama a menininha para ir embora. A garotinha se afasta olhando para trás com uma feição preocupada. Segurando firme o pão nas mãos, Juan observa as duas sumirem pelo caminho. Juan morde o pão rapidamente, matando a fome acumulada de vários dias. Nisso, os guardas abrem uma porta de madeira com truculência gritando agressivamente e chamando a atenção do protagonista. Sem a menor cerimônia, ele é empurrado com força para fora da jaula e cai de cara no chão de terra. Mesmo caído, o rapaz protege a sua única refeição com a vida enquanto a barriga ronca alto. No centro da vila, o ancião e os soldados se reúnem para iniciar o processo de compra dos escravos. Os guardas rapidamente começam a cortar as cordas que amarravam os prisioneiros. Um por um, os homens vão sendo libertados de suas amarras com facas curtas. O protagonista fica chocado ao ver os soldados segurando contratos mágicos que brilham em azul, sem entender como aquilo é possível. Exausto de tentar buscar lógica, ele apenas suspira questionando em que tipo de mundo maluco foi parar. Então, um dos soldados o empurra em direção ao chefe da vila, dando uma ordem no idioma local. Sem ter opção, o jovem permanece ajoelhado na terra aguardando seu destino. Nisso, o rapaz levanta o olhar levemente confuso por não entender o que estão decidindo. Longe dali, a tranquilidade da floresta contorna a pequena e rústica cabana isolada nas montanhas. Um grande saco de suprimentos é deixado no chão com o aviso de que a vila continuará fornecendo comida por um tempo. O ancião alerta a loira de que o futuro marido não fala o idioma deles e avisa que ela terá que pagar por todos os mantimentos depois. Uma senhora da vila comenta de forma ríspida que eles só aturavam o falecido marido dela por precisarem muito de um caçador. O ancião garante que o novo escravo será diferente, já que os soldados afirmaram se tratar de um plebeu comum e dócil. A moça escuta atenta que, apesar da aparência bruta, as mãos e os pés do rapaz são suaves como os de um nobre. Segurando as mãos dela, a senhora tenta tranquilizá-la, afirmando que alguém assim garantirá o sustento sem nunca agredir ninguém. De cabeça baixa e sem esperança, a loira responde sem empolgação que não faz questão de viver bem.
Apertando o próprio braço, ela confessa que o seu único desejo é que o homem não seja violento. Observando a garotinha dormir em paz, torce apenas para que o sujeito deixe as duas quietas no canto da casa. De repente, batidas muito fortes na porta quebram o silêncio da noite, anunciando a chegada de alguém. A mulher dá um pulo no chão, agarrando a menina instintivamente por puro terror. Pela fresta da janela, ela reconhece o rosto marcado do homem exigindo entrar. O ancião abre a porta, revelando o escravo comprado para ser o novo companheiro da casa. A loira encara a visita incrédula por um instante e logo obedece à ordem de mandar o rapaz entrar. Ju-wan caminha devagar pela cabana escura, totalmente perdido sobre a situação e o lugar. O velho reclama irritado pelo fato de a moça continuar agarrada à criança, fazendo ela recuar um pouco assustada. Diante do homem alto parado no meio do cômodo, ela tenta processar que aquele desconhecido será o seu companheiro. Observando o pote do rapaz, a moça fica impressionada por nunca ter visto alguém tão grande na vida. Ju-hong desvia o olhar para baixo e nota a presença da mulher encolhida. Imediatamente, ele a reconhece e percebe se tratar da mesma pessoa bondosa que lhe deu pão mais cedo. O protagonista repara que a loira está tremendo de medo no chão de madeira e não entende o motivo de tanto pavor. Sem perder tempo, o ancião agarra o braço do jovem falando palavras afiadas no idioma desconhecido. O velho empurra Ju-wan na direção da mulher, que se encolhe ainda mais para proteger a criança. Com um empurrão desajeitado, o rapaz acaba parando bem de frente para sua nova família. O chefe da vila puxa o braço do jovem reclamando da distância exagerada entre o casal recém-formado. Com um movimento rápido, o ancião entrelaça a mão de Ju-wan com a da loira num aperto forçado. Parados lado a lado de mãos dadas, o velho comemora afirmando que agora eles parecem um casal de verdade. O protagonista estranha o clima tenso do ambiente e tenta deduzir o que está acontecendo pelo contexto visual. A imagem aterrorizante do Papai Noel maluco ressurge em sua mente com a promessa sobre uma esposa pura e uma filha leal. Encarando o rosto delicado da mulher, ele repara que ela tem exatamente o perfil de coelho que havia pedido. Olhando para a pequena garotinha adorável agarrada na saia, nota semelhança inegável com um mangusto fofo. Em choque total, Ju-wan finalmente entende que aquele velho lunático era real e havia cumprido o desejo ao pé da letra. Observando a vulnerabilidade das duas, ele conclui que o mendigo não precisava tê-lo jogado em outro mundo para realizar o pedido. Todas as torturas, o frio e as humilhações que passou surgem como um filme em sua mente. Com o rosto voltado para baixo, a frustração toma conta do rapaz diante de tanto sofrimento desnecessário. Tomado por uma raiva intensa, ele jura para si mesmo que matará o Papai Noel se encontrar aquele maluco de novo. A aura assassina do jovem acaba apavorando a nova esposa e a filha, que tremem achando que a fúria é direcionada a elas. No dia seguinte, o cenário muda para uma área aberta da floresta, onde os soldados e aldeões conversam entre si. Ju-wan observa o grupo extremamente irritado por continuar sem entender uma única palavra do que falam. O ancião se vira para um dos caçadores mais velhos, para dar instruções diretas sobre o recém-chegado. O homem se aproxima do protagonista e estende a mão num cumprimento aparentemente pacífico. Assim que Ju-wan aceita o aperto, o aldeão aplica uma força absurda tentando esmagar seus dedos de propósito. O jovem sequer se mexe com a agressão gratuita, apenas se perguntando se aquilo era o jeito bruto de dar bom dia. Com um olhar sereno e afiado, ele foca no rosto do sujeito que continua forçando a mão. Ju-wan aperta o braço de volta com extrema facilidade, fazendo o aldeão soltar um grito e tropeçar para trás apavorado. O agressor abraça a própria mão tremendo de dor na terra, sob o olhar tranquilo do protagonista. Para encerrar a confusão infantil, o ancião aponta para os dois e passa uma ordem clara para iniciar o trabalho. O caçador apresenta um grande arco de madeira para o jovem, tentando explicar o uso da arma. Segurando o equipamento rústico, Ju-wan analisa o clima e percebe que o sujeito desistiu de brigar. Usando as mãos na cabeça, o homem faz uma imitação desajeitada de um animal querendo explicar o alvo. O protagonista entende o teatro na mesma hora e conclui que precisa aprender a caçar um coelho. Firme, ele empunha o arco ciente da responsabilidade que tem para conseguir comida. Nisso, o instrutor improvisado aponta desesperado para o meio do mato ralo. O homem cutuca o ombro do rapaz, exigindo que ele olhe na mesma direção com urgência. Escondido entre as folhas baixas, um pequeno coelhinho branco mastiga a grama tranquilamente. O aldeão manda atirar logo, mas Ju-wan entra em pânico interno por nunca ter feito isso na vida. Ajoelhado e puxando a corda, ele lembra das Olimpíadas e se desespera achando impossível acertar de tão longe.
Porém, ao soltar a flecha, uma gigantesca aura azul de energia explode ao redor de todo o seu corpo de forma involuntária. O projétil corta o ar numa velocidade brutal e atinge o chão, levantando uma nuvem de poeira e assustando a presa. Os dois ficam de boca aberta, encarando a cratera no mato, sem entender de onde saiu tamanho poder destrutivo. Ainda paralisado pela força que acabou de liberar, o jovem ignora a gritaria espantada do aldeão ao fundo. Com essa habilidade misteriosa descoberta, a imagem da sua nova família surge em sua mente como um motivo para continuar. Ji-hwan se vira surpreso ao ouvir algo chamando a sua atenção atrás dele. Em silêncio, ele reflete sobre a demonstração de poder que acabou de fazer. Observando a mulher loira caminhando com a garotinha e a cesta, o rapaz pensa no fato de ela ser a sua noiva. O coração do protagonista bate mais forte ao notar a pureza daquela cena. Enquanto o instrutor continua falando ao fundo, Jua mantém os olhos fixos nas duas. Pouco depois, a nova família se reúne sentada num pano estendido no chão como um piquenique. Sem perder tempo, eles começam a aproveitar a refeição juntos no meio da floresta. O jovem segura a tigela cheia de um ensopado quente preparado para eles. Enquanto a mulher também se alimenta, Juan saboreia a comida em silêncio, processando tudo. Ele tenta oferecer um pouco para a garotinha, mas ela se assusta e logo se esconde atrás da mãe. Diante daquela reação medrosa, o rapaz apenas encara a cena sem saber como agir. Porém, logo um sorriso gentil toma conta do seu rosto ao ver as duas juntas. A palavra família sempre soou estranha para ele desde a escola até os seus 30 anos. Mas agora, a vida havia finalmente entregado a ele a companhia que tanto desejou. Apesar de achar que seria melhor se tivessem se conhecido naturalmente, Juan conclui que a ordem das coisas não importa mais. Olhando para o céu, o protagonista admite que ainda quer matar o Papai Noel maluco, mas ao mesmo tempo se sente grato. Em pensamento, o jovem agradece sinceramente ao velho por ter cumprido o seu pedido. No dia seguinte, as coisas começam a se mover num ritmo bem mais frenético para o grupo. Carregando um saco gigante de suprimentos, ele caminha pela estrada se perguntando se as duas estão conseguindo acompanhar o passo. Logo atrás, a loira respira com bastante dificuldade, mostrando claros sinais de cansaço com a longa caminhada. Ju-wan fica frustrado por não poder sequer perguntar se ela está bem devido à barreira do idioma. Determinado, ele percebe a urgência de se adaptar logo àquele novo mundo para cuidar delas. De repente, o protagonista para os seus passos no meio do caminho de terra. Uma velha lembrança vem à mente, onde ele escuta que nunca se deve hesitar quando se quer proteger alguém. A voz do passado o ensinou que é preciso agir no exato momento em que essa vontade surge. Guiado por esse pensamento, o jovem se vira de vez na direção da sua nova família. Ele caminha decididamente até a esposa, fazendo a loira recuar um pouco assustada com a aproximação repentina. A pequena garotinha também treme de medo e solta um murmúrio apavorada. Tentando tranquilizá-las, o rapaz pede em seu próprio idioma para que não tenham medo, pois ele só vai segurá-las um pouco. Sem entender uma única palavra, a mulher continua congelada no lugar, encarando o homem gigante. O protagonista percebe que o pavor dela só aumenta enquanto tenta se comunicar inutilmente. A menininha não aguenta a tensão e começa a chorar alto, se escondendo nas saias da mãe. Coçando a nuca, ele lamenta o fato de uma simples aproximação causar um desespero tão grande nas duas. Sem enrolar mais, Juan pede licença de forma educada enquanto se abaixa perto delas. Num movimento ágil, ele agarra a cintura da mulher, surpreendendo a loira completamente. Usando a sua força absurda, o jovem levanta tanto a esposa quanto a filha de uma só vez, segurando as duas com firmeza. Acomodando a pequena família em seus braços, ele ajeita a postura sem deixar o saco de suprimentos cair das costas. Mesmo carregando aquele peso extremo, o rapaz se mantém em pé, sem fazer o menor esforço aparente. A garotinha espia surpresa por cima dos ombros do gigante e solta um pequeno grito em sua língua nativa. Encolhida contra o peito largo do protagonista, a loira regala os olhos sem conseguir processar o que está acontecendo. Com um sorriso tranquilo, Juan apenas pede para que ela se segure bem firme durante o trajeto. Enquanto caminha acelerado, ele estranha como as duas parecem leves demais mesmo com toda a bagagem junto. Focado no bem-estar delas, o jovem decide que precisa aprender a caçar rápido para alimentá-las direito com carne. Sabendo das responsabilidades que o aguardam, ele se prepara mentalmente para o trabalho duro que terá pela frente. Exausta e sentindo uma segurança inédita, a mulher acaba encostando a cabeça suavemente no ombro do marido. O rapaz para por um segundo, sentindo o calor do corpo dela encostado no seu. Fechando os olhos com tranquilidade,
a loira finalmente se permite relaxar nos braços daquele estranho gentil. O grupo continua a caminhada pela floresta densa, seguindo os passos lentos do aldeão guia. Chegando à velha cabana rústica, Ju Han agradece ao guia enquanto o homem se despede de cabeça baixa. O protagonista observa o sujeito ir embora pelo caminho de terra, deixando a família finalmente sozinha em casa. Encarando o casebre de madeira caindo aos pedaços, ele conclui que aquele lugar será ainda mais frio que o seu antigo quarto. Uma memória de arrepiar passa por sua mente, lembrando o quanto ele odeia o frio com todas as forças. Afastando esses pensamentos, o jovem empurra a pesada porta de madeira da cabana rústica. Ao espiar o interior escuro, ele solta um murmúrio de surpresa com o que encontra. Logo atrás dele, a mulher também arregala os olhos completamente em choque. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto da loira, deixando Juan confuso sobre o motivo do choro. Sem dizer nada, a esposa vira as costas abruptamente e sai correndo em direção à floresta. O rapaz fica parado na soleira da porta, encarando as prateleiras completamente vazias da casa. Sozinho no cômodo varrido, ele finalmente entende o tamanho do problema que acabaram de encontrar. Enquanto ela estava na vila, os moradores haviam roubado absolutamente todas as ferramentas, móveis e armas que garantiam a sobrevivência delas. Desabada no chão, a mulher chora desesperada, sabendo que não tem mais como proteger a filha do frio ou dos animais selvagens. Nisso, Juan aparece caminhando calmamente entre as árvores e a encontra encolhida na grama. Sem hesitar, o gigante se senta ao lado dela no chão para tentar entender a situação. Com extrema delicadeza, o protagonista estende a mão e começa a fazer um cafuné reconfortante no cabelo dela. O toque quente e cuidadoso daquela mão enorme transmite uma sensação imediata de segurança. Sorrindo, ele pede em seu idioma para que ela não se preocupe, fazendo a loira tentar adivinhar o sentido das palavras. Com os olhos marejados, a esposa encara o homem estranho com quem foi forçada a viver. Ela pensa nas desvantagens, ciente de que eles não falam a mesma língua e de que ele parece não saber caçar. O medo de não conseguirem sobreviver juntos num lugar tão cruel assombra os pensamentos da pobre moça. Mas, mesmo diante de todas as adversidades, o sorriso sereno de Juan não desaparece. Com uma voz firme, o jovem promete que irá protegê-las de qualquer perigo daquele mundo. Em seguida, ele enxuga suavemente uma lágrima que escorria pelo rosto da mulher traumatizada. Esse pequeno gesto de carinho faz a loira regalar os olhos bastante surpresa. Banhados pela luz do sol entre as árvores, os dois compartilham um momento de profunda conexão silenciosa. O peso do desespero finalmente some do peito da moça, deixando-a confusa sobre o motivo de se sentir tão aliviada ao lado daquele gigante. Olhando para ela, Juan reflete que no seu mundo original viveu completamente sozinho desde que perdeu os pais. Mesmo com tanta solidão, ele lutou com todas as forças e suportou tudo para conseguir sobreviver. Nisso, o jovem ajuda a esposa a se levantar, certo de que agora tem uma família e não há motivo para desistir. Com um punho fechado e o olhar determinado, o protagonista jura fazer o que for preciso para sustentá-las. A mulher loira observa a atitude firme do marido, respirando fundo e parecendo um pouco mais calma. Porém, o momento heróico é quebrado quando o estômago do rapaz ronca bem alto de fome. De repente, a garotinha vem correndo desesperada pela grama, gritando na língua estranha daquele mundo. Tentando proteger a mãe, a pequena empurra as pernas do gigante, pedindo para ele não machucar a loira. Pouco depois, os três sentam juntos no chão da floresta para tentar acalmar os ânimos. Encarando a esposa, Juan tenta processar o fato de ter acabado de consolar uma mulher chorando em seus braços. A filha continua fungando agarrada à mãe, deixando o protagonista pensativo com aquela situação tão inédita. Várias memórias recentes invadem a mente dele, desde o momento em que a loira lhe deu pão até a dúvida sobre a origem da criança. Lembrando de quando limpou as lágrimas do rosto dela, ele tenta entender o real motivo de tanto choro. Apesar de todas as barreiras, o jovem tem certeza de que, com esforço, os três vão construir um lar de verdade. Abraçando a sua nova família, Juan promete ser um bom marido e pai, garantindo que elas nunca mais irão chorar. Ainda sentado ali, ele garante em pensamento que nenhuma das duas vai se arrepender de estar ao lado dele. Mais tarde, com o sol já se pondo, o grupo retorna para a segurança da velha cabana de madeira. Lá dentro, o clima volta a ficar estranho, com o protagonista sentado no chão de frente para as duas. Coçando a cabeça, ele lamenta que, após um momento emocionante na floresta, a convivência tenha voltado à estaca zero. Mesmo assim, sente alívio ao notar que elas estão apenas cautelosas e não mais apavoradas como antes. Pensando em como quebrar o gelo para iniciarem a vida juntos,
uma ideia simples surge na sua mente. Empolgado com a solução, o rapaz se aproxima rapidamente da esposa e da filha. Apontando para o próprio peito com um sorriso amigável, ele pronuncia o seu nome de forma clara. Repetindo as palavras, Juan conclui que o primeiro passo para a comunicação é pelo menos saberem como se chamam. A mulher observa o gesto atenta e finalmente entende a intenção do gigante amigável. Com a mão estendida, o jovem incentiva que a loira tente fazer exatamente a mesma coisa. Ainda um pouco hesitante e com a voz baixa, ela finalmente revela se chamar Lizzie. O protagonista repete o nome em voz alta, confirmando que entendeu o que a esposa acabou de dizer. Muito satisfeito com o avanço, ele elogia o nome dela com um sorriso sincero no rosto. Logo em seguida, Juan vira a atenção para a garotinha assustada e pergunta como ela se chama. Lizzie abraça a filha rapidamente, desviando o olhar, o que deixa o rapaz confuso com a súbita mudança de clima. Vendo a carinha triste da criança, ele logo deduz que a pequena órfã não recebeu um nome até agora. O coração do gigante aperta ao perceber a triste realidade daquela menina tão frágil. Com muita delicadeza, ele faz um cafuné na criança e avisa que vai dar um nome muito especial para ela. Juan sorri e decide chamá-la de Dorothy. A escolha vem de uma velha história do seu mundo original, lembrando da garota que viveu grandes aventuras. O desejo do pai adotivo é que a criança cresça rodeada de amigos incríveis e encontre a sua própria felicidade. A pequena aponta para o próprio rosto, tentando pronunciar a nova palavra com bastante dificuldade. Assim que consegue falar o nome direito, a menina abre um sorriso radiante, aceitando o presente de coração. No dia seguinte, a rotina começa agitada com o protagonista rachando lenha do lado de fora da casa. Escondida perto das árvores, Lizzie observa o trabalho dele, refletindo sobre como aquele homem é estranho. A força absurda do rapaz destrói os troncos com facilidade, mas ela nota que, apesar do tamanho, ele nunca agrediu. Tímida, a loira percebe que o seu novo marido é completamente diferente de todos os brutamontes da vila. Ela tenta repetir o nome de Juan, achando a voz dele extremamente gentil, mesmo sem entender o idioma. Uma memória sombria do falecido marido surge, lembrando a jovem que ela nunca havia sido tratada com nenhum pingo de carinho na vida. Observando o sorriso acolhedor do rapaz suado, Lizzie continua se perguntando o motivo de tanta bondade. Ele finalmente percebe a presença dela perto das árvores, enquanto a loira conclui que um homem assim não pertence àquele lugar. Muito animado, Juan levanta a mão e chama a esposa pelo nome, abrindo um sorriso largo. Conforme ele se aproxima, a jovem foca a visão e tenta analisar os cabelos e os olhos escuros do marido. Imediatamente, boatos dos aldeões voltam à sua cabeça sobre uma nação distante que havia invocado um herói. A lenda dizia que o Salvador invocado possuía exatamente cabelos e olhos pretos como a noite. Com um gigante caminhando na sua direção, ela começa a comparar as aparências. Analisando o rosto tranquilo do jovem, a moça admite que as características realmente batem com a lenda. Porém, ela logo descarta a ideia maluca, certa de que uma figura tão importante estaria num palácio de luxo e não cortando lenha no mato. Além de tudo, a história da invocação ainda não passava de um simples boato da vila. Quando o protagonista para bem na sua frente, ela usa a luz do sol para checar os detalhes mais de perto. Aliviada, nota que os fios e as pupilas dele são puxados para um tom de castanho e não um preto puro. A esposa solta um longo suspiro, concluindo que ele é apenas um rapaz absurdamente grande e forte. Sem entender os próprios sentimentos, ela se questiona sobre o porquê de ter ficado tão aliviada com essa constatação. A ficha cai de que eles mal se conhecem, e a loira recua toda corada, deixando o marido cheio de dúvidas com aquela atitude repentina. Achando a reação fofa, Ju-Wan sorri e coloca a mão enorme no topo da cabeça da esposa para fazer um carinho. Pega de surpresa pelo gesto amável. A jovem confessa em pensamento que definitivamente não está acostumada com isso. Durante toda a sua vida sofrida, a aproximação de um homem sempre significou perigo iminente. A mão pesada do antigo marido só pousava nos seus cabelos para puxá-los e iniciar uma sessão de agressões. Mas agora, sentindo a textura quente e cuidadosa, ela relaxa completamente e deseja que o toque dure para sempre. Entregue àquela sensação de segurança, Lizzie fecha os olhos e inclina o corpo na direção do marido. O rapaz fica com o rosto corado, completamente desarmado diante daquela demonstração silenciosa de afeto. A loira abre os olhos devagar, encarando o gigante com uma doçura que ele nunca havia recebido antes. Guiados pelo calor do momento, o protagonista segura o rosto dela com delicadeza e os dois se aproximam. O silêncio da floresta serve de palco para um beijo calmo e carregado de sentimentos puros.
Segundos depois, Juan arregala os olhos e afasta o rosto percebendo a burrada que acabou de cometer. A esposa havia congelado no lugar feito uma estátua de gelo, totalmente em choque com a atitude repentina. Suando frio de nervoso, ele gagueja recuando o corpo, ciente de que forçou a barra com uma mulher tão traumatizada. Sem saber onde enfiar a cara, o jovem agarra um balde de madeira e foge apressado, dando a desculpa de que vai trabalhar. Segurando o recipiente com toda a força, Juan corre para buscar água, tentando esconder o próprio constrangimento. Correndo para o meio da floresta com um balde na mão, Juan foge desesperado da situação constrangedora. Deixada para trás, Lizzie fica de olhos arregalados tentando processar o beijo repentino que acabou de receber. Já bem longe dali, o rapaz se xinga mentalmente pela atitude impensada, preocupado com o que a esposa deve estar achando dele. Parando perto de uma árvore, ele lamenta o fato de ter forçado a barra com alguém que conheceu naquele mesmo dia. Sem conseguirem sequer conversar, o protagonista se pergunta se o melhor seria apenas fingir que aquilo nunca aconteceu. Tentando afastar esses pensamentos ruins, o gigante decide focar no seu trabalho de buscar água. Porém, ao olhar ao redor, percebe que correu fundo demais na floresta e acaba não reconhecendo o caminho de volta. O silêncio tenso do mato é quebrado por um barulho assustador vindo da escuridão entre as árvores. Nisso, o jovem interrompe os passos e conclui que o melhor é pegar logo a água e retornar para a segurança da cabana. Mas antes que pudesse se mover, um calafrio percorre a sua espinha ao perceber que não está sozinho. Bem nas suas costas, uma fera gigantesca surge silenciosamente no meio das folhagens escuras. Era um lobo colossal com os olhos brilhando em vermelho, encarando o humano como a sua próxima refeição. Ouvindo o rosnado agressivo da criatura se aproximando, Juan vira o rosto lentamente, já temendo o pior. Totalmente em choque, ele fica de frente para o animal monstruoso sem acreditar no tamanho absurdo do predador. O pânico bate tão forte que o rapaz tropeça nos próprios pés e cai sentado no chão de terra batida. Agindo por puro instinto de sobrevivência, o protagonista agarra um pedaço grosso de madeira caído na grama. Nesse exato momento, o enorme lobo salta com as presas afiadas mirando direto no corpo do rapaz. A boca babando da fera chega a centímetros do seu rosto num ataque feroz e brutal. Num grito de puro desespero, o jovem balança o galho com toda a força que tem contra o monstro. O impacto é tão violento que a madeira se despedaça na cabeça do animal, jogando a criatura para o lado. Apesar da pancada, o bicho consegue abocanhar o braço de Juan numa mordida devastadora. Sentindo a carne rasgar, ele grita revoltado, afirmando que se recusa a morrer num lugar como aquele. Recusando-se a abandonar a sua nova família, o gigante acerta um soco carregado de ódio bem na cara do lobo. Com um golpe direto, o predador fica desorientado e recua soltando o braço gravemente machucado da vítima. Afastado da fera, o humano agoniza de dor, sentindo que o seu corpo inteiro parece estar em chamas. De repente, ele arregala os olhos ao perceber que a sensação bizarra não era apenas um delírio da ferida. Chamas intensas começam a brotar espontaneamente do braço machucado do protagonista, assustando até mesmo o animal. Ao se levantar, o fogo mágico toma conta do seu membro, clareando a floresta escura com uma luz poderosa. Mesmo diante daquela cena impossível, o lobo ignora o perigo e parte para um segundo ataque mortal. Aproveitando a energia misteriosa, Juan desfere um soco flamejante em cheio contra o peito da besta furiosa. A explosão de chamas engole o monstro completamente, fritando o animal selvagem em questão de segundos. O cheiro de carne queimada sobe pelo ar enquanto a carcaça fumegante da fera desaba no chão sem vida. Exausto, o rapaz cai sentado na grama ofegante, tentando entender a labareda absurda que acabou de lançar. Analisando o próprio braço, ele fica confuso ao notar que nem a sua pele ou a roupa sofreram queimaduras. Observando as mãos limpas, o jovem finalmente junta as peças e conclui que aquilo com certeza foi magia. Imediatamente, ele recorda das histórias do seu mundo, onde pessoas eram transferidas e ganhavam habilidades especiais. Para sua sorte, aquele clichê clássico de ganhar poderes absurdos no outro mundo estava acontecendo na prática. Se isso for realmente verdade, as chances de sobrevivência da sua família haviam acabado de aumentar muito. Empolgado com a descoberta, o gigante deita no mato e aponta a mão para o céu gritando o nome de um feitiço. Ele levanta e repete o comando exaustivamente em várias posições dinâmicas, mas absolutamente nada sai do seu braço. Frustrado, Juan começa a testar nomes de magias cada vez mais apelonas para tentar despertar o poder. Fazendo poses dramáticas para invocar dragões, ele parece um maluco gritando sozinho perto do animal morto. Desistindo da humilhação,
Senta desanimado e nota que as graves feridas da mordida haviam cicatrizado sozinhas. Pensativo, o protagonista conclui que se dominar esse dom, conseguirá caçar qualquer coisa naquela floresta. Com essa força divina, ele tem certeza de que poderá dar uma vida muito mais farta e segura para sua família. Deitando novamente, reflete que essa magia curativa será essencial caso as duas fiquem doentes longe de médicos. Decidido a ter paciência, o rapaz se levanta da grama confiante de que o fogo mágico vai se manifestar outra vez. Nisso, uma memória triste invade sua mente, recordando o trágico acidente que tirou a vida do seu amado avô. Naquela época difícil, os parentes egoístas não tiveram compaixão e culparam o garoto órfão pela desgraça. O jovem sofria agressões pesadas daqueles que deveriam cuidar dele após tantas perdas dolorosas. Sem ninguém para defendê-lo, Ju-Wan lembra o quanto foi tratado como uma verdadeira praga pelos familiares. De volta à realidade sombria, um olhar deprimente toma conta do rosto dele ao reviver esse passado cruel. Afastando os traumas para longe, ele ergue a pata do lobo gigante, pesando o perigo de esfolar a carne ali no escuro. Como o cheiro de sangue atrai mais feras, o caçador joga o animal nos ombros para processar em segurança na cabana. Caminhando com esforço, agradece por ter visto o avô abater pequenos animais no passado, o que vai ajudar muito agora. Sob a luz da lua, o bom rapaz sorri triste, certo de que o velhinho teria muito orgulho de vê-lo cuidando de uma família. Durante o longo percurso, ele levanta a mão livre, ainda tentando descobrir como ativar as chamas por vontade própria. Enquanto isso, no calor da velha casa de madeira, Lizzie e a filha cozinham de forma tranquila perto da lareira acesa. Com um sorriso gentil no rosto, a loira entrega uma tigela de madeira para a garotinha ajudar na arrumação. Muito obediente, a pequena pega o objeto rapidamente, enquanto recebe um cafuné bem carinhoso da mãe adotiva. O gesto simples faz Dorothy abrir um sorriso radiante, feliz por estar num lugar acolhedor depois de tanto tempo. Bastante animada com a missão, a criança sai andando pela casa para guardar a vasilha perto da porta de entrada. Ela se apoia nas tábuas da parede e coloca o recipiente com bastante cuidado no meio das ferramentas rústicas. Porém, ao espiar curiosa por uma grande fresta na madeira, a menina nota algo se mexendo do lado de fora. De repente, a cabeça morta do monstro esbarra na parede, revelando o focinho, o que arranca um grito desesperado da criança. Apavorada com a visão macabra, a pequena recua aos prantos, sem entender do que se tratava. Ouvindo o berro da filha, Lizzie entra em pânico instantâneo e agarra uma faca de coxa em cima da mesa. Sem pensar duas vezes, a mãe corre armada avisando para a garota se afastar do perigo. Mas assim que foca a visão no invasor lá fora, a loira paralisa totalmente surpresa com o que encontra. Pela porta aberta, ela percebe que o lobo aterrorizante estava apenas pendurado nas costas do marido exausto. Vendo Ju-Wan cambalear pelo excesso de peso, a esposa grita preocupada tentando evitar que ele se machuque. Completamente sem energia, o gigante desaba de joelhos na grama, soltando a carcaça da besta no chão. Mãe e filha saem correndo pela noite fria para socorrer o herói, que as recebe ofegante perguntando se estão bem. Ao chegar perto do rapaz suado, a loira interrompe os passos bruscamente ao constatar o absurdo da cena. O alívio de ver o marido vivo é tão esmagador que a arma escorrega da sua mão e cai inofensiva no mato. Abalada com um susto, Lizzie desaba em lágrimas de alívio ao abraçar o marido, enquanto Ju-Wan tenta acalmá-la afirmando que está tudo bem. Logo em seguida, a pequena Dorothy se aproxima aos prantos e agarra a perna do gigante, deixando o rapaz em silêncio diante do desespero das duas. Com delicadeza, o protagonista abraça a esposa e explica que foi mordido apenas no braço, garantindo que já está perfeitamente bem. O caçador decide sentar na grama ao lado do lobo morto para fazer um carinho na sua nova família, pedindo novamente que não se preocupem. Nisso, a loira repete várias vezes o quanto está feliz por ele estar vivo, arrancando um olhar surpreso do companheiro. Mesmo sem entender o idioma perfeitamente, Ju-Wan deduz que a mulher está apenas expressando seu alívio por causa do tom choroso da voz. A garotinha também continua chorando, sem parar agarrada à perna dele, murmurando palavras tristes sobre o sustenome que levou. Entendendo as intenções sinceras da criança, o coração do humano aperta e ele jura a si mesmo que nunca mais fará as duas chorarem. A longa noite de fortes emoções finalmente chega ao fim, com o sol nascendo e clareando os arredores pacíficos da cabana de madeira. Já pela manhã, o jovem inicia o trabalho pesado de esfolar a carcaça do monstro numa mesa improvisada perto da porta. Ele segura uma faca rústica e concentra toda a atenção para separar o couro grosso da carne sem estragar o material valioso. Porém,
o rapaz solta um suspiro frustrado ao perceber que a tarefa na prática leva muito mais tempo do que ele imaginava. Cansado do esforço físico constante, Juan limpa o suor do rosto e reflete que precisará testar um método diferente na próxima vez. Assim que decide finalizar os últimos cortes da carne, o gigante é pego de surpresa ao escutar a voz suave da esposa chamando seu nome. Imediatamente, ele vira o rosto em direção à cabana e encontra a silhueta de Lizzie parada no batente da porta aguardando por ele. Ao escutar seu nome, Juan vira o rosto surpreso para confirmar se era realmente a esposa chamando. Caminhando pela grama, a loira se aproxima carregando um grande balde de madeira e devolve o chamado de forma animada. Assim que coloca o recipiente no chão, ela diz algumas palavras na sua língua nativa, deixando o gigante totalmente confuso. Pelo contexto visual, o protagonista deduz rapidamente que a mulher trouxe a vasilha para ele guardar os pedaços de carne. Com a ajuda bem-vinda, ele coça o queixo tentando puxar na memória qual era a palavra exata para agradecer naquele idioma. Meio sem jeito, o caçador gagueja um agradecimento tímido, apreensivo para ver se pronunciou o termo corretamente. Diante do sotaque engraçado do marido, Lizzie não consegue se segurar e solta uma risada doce e genuína. Achando que cometeu alguma gafe terrível, o rapaz coça a cabeça envergonhado e se pergunta mentalmente onde foi que errou. Mas, para sua surpresa, a jovem demonstra compreensão e repete a palavra com ternura para confirmar o significado. Nesse momento, ela encurta a distância entre os dois e dá um passo à frente no quintal da cabana. Tomada por um sentimento bom, a esposa agradece de forma carinhosa, olhando fundo nos olhos do seu protetor. Totalmente desarmado por aquela doçura, Juan responde que não foi nada, sentindo o coração bater mais forte no peito. Enquanto começa a guardar a carne no balde, ele reflete que nunca havia escutado um simples obrigado dos seus parentes. Com a loira se abaixando para ajudar no serviço, o humano percebe que continua vivenciando experiências inéditas ao lado dela. A mulher retorna lentamente para casa, deixando o marido com a alma leve ao relembrar do beijo que deram mais cedo. Caminhando de volta, Lizzie sente o rosto queimar de vergonha ao lembrar do momento íntimo que tiveram. Apesar do constrangimento enorme, a jovem caminha em direção à cabana, admitindo para si mesma que está bastante curiosa. Olhando para o céu, ela se questiona se o marido já beijou outras mulheres no passado e se elas sentiram a mesma coisa. Tomada por uma sensação inédita, a esposa confessa que seu coração dói de tanta agitação, dando até vontade de chorar. Decidida a focar no trabalho, a loira entra na área coberta e se aproxima da mesa onde o gigante continua cortando a carne. Ela começa a ajudar na separação dos pedaços, achando muito estranho o fato de um homem estar fazendo aquele tipo de serviço doméstico. Com os dois trabalhando em sintonia, Lizzie fica admirada em como o rapaz age como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. De repente, o ritmo de trabalho é quebrado quando eles esbarram um no outro e acabam paralisados se encarando de perto. Vendo o rosto do caçador se aproximar em silêncio, a mulher entra em pânico interno, imaginando o que está prestes a acontecer. Totalmente dominada pelo nervosismo da situação, ela aperta os olhos com força, aguardando pelo contato inevitável. O protagonista inclina o corpo na direção dela, diminuindo quase a zero a distância entre os seus rostos. Porém, ele apenas estica o braço para pegar um pedaço de carne na mesa, deixando a esposa surpresa ao abrir os olhos. Morrendo de vergonha, Lizzie vira de costas bruscamente e se xinga mentalmente por ter fechado os olhos daquele jeito. Sem entender a situação, Juan segura o balde pesado e observa a atitude repentina da companheira. Enquanto isso, a jovem surta de constrangimento, arrasada com a ideia de ter parecido uma maluca esperando por um beijo. Notando a agitação repentina da esposa, Juan solta o balde e pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Com o rosto completamente vermelho, Lizzie promete a si mesma que desta vez não vai fechar os olhos para evitar qualquer mal-entendido. Porém, o gigante surpreende a mulher com um beijo na testa, deixando-a paralisada de olhos bem abertos com um gesto carinhoso. Após o toque suave, o caçador a encara com um olhar gentil, demonstrando todo o afeto que sente. A jovem fica sem reação diante da atitude inesperada, e nesse momento o marido pega o balde ao avistar a pequena Dorothy no quintal. Observando a criança escondida atrás da porta, a loira entra em desespero e se pergunta se a garotinha presenciou o beijo. Tomada por uma vergonha incontrolável, a mãe adotiva dá as costas e corre de volta para dentro de casa sem dizer uma palavra. Longe dali, a mulher caminha em silêncio sob a sombra das árvores, tentando afastar o constrangimento que tomou conta do seu coração. Enquanto isso, o rapaz segue logo atrás, caminhando pela grama ensolarada, com a filha segurando a borda do balde pesado. Achando adorável o esforço da criança em ajudar, o grandão abre um sorriso largo,
e agradece pelo apoio. Mas a menina para de andar repentinamente e fica calada, fazendo com que Ju-an se pergunte se errou ao não chamá-la pelo nome. Corrigindo o erro rapidamente, ele repete o agradecimento incluindo o nome da pequena, que se anima e volta a segurar o balde com empolgação. Toda sorridente com o reconhecimento, Dorothy ajuda a carregar a vasilha de carne sentindo-se bastante útil para a família. Já no interior da cabana, Lizzie trabalha com o couro bruto do lobo, alisando a pele grossa com as duas mãos no chão de madeira. Sentado ali perto, o marido observa a dedicação da esposa, mas se questiona sobre o porquê de ela estar secando o material fedorento dentro de casa. A ficha finalmente cai para Ju-an ao observar a cena na sala. Ele percebe que o couro grosso daquele monstro é um item extremamente valioso e precioso para sua esposa. Nisso, a pequena Dorothy se aproxima devagar a pele esticada no chão sob o olhar atento da mãe adotiva. Sem demonstrar nenhum medo, a criança estica a mãozinha e aperta o focinho da fera abatida como se fosse um brinquedo. A brincadeira inocente faz a loira dar uma risada gostosa, quebrando a tensão que antes dominava o ambiente. Observando a interação das duas, o caçador nota aliviado que a companheira parece estar realmente se divertindo. O clima aconchegante toma conta do interior da velha cabana de madeira isolada na floresta. Mais tarde, Lizzie começa a preparar os grandes pedaços de carne, misturando tudo com um pó conservante dentro de uma vasilha. Sentado ali perto, o grandão acompanha o processo de cura dos alimentos e decide prestar bastante atenção para poder fazer sozinho no futuro. A jovem demonstra empolgação ao manusear a gordura do animal, deixando o marido satisfeito por ter guardado aquela parte. Refletindo sobre a sua nova realidade, o protagonista conclui que ainda tem uma infinidade de coisas para aprender e fazer naquele mundo. Ele entende a urgência de descobrir o que serve como moeda de troca na região para dominar o comércio o mais rápido possível. Decidido a não perder mais tempo, o herói levanta do chão achando que já descansou o suficiente e que precisa voltar ao trabalho. Assim que nota a movimentação repentina, a mulher interrompe o que estava fazendo e vira rapidamente na direção dele. Preocupada, a esposa se aproxima apressada, fazendo Ju-an perguntar sem entender se ela prefere que ele continue sentado. Balançando as mãos para acalmar a esposa, Ju-an garante que já descansou o suficiente e que não está sentindo dor. Com isso, o rapaz coloca a mão no ombro da loira de forma gentil e promete que não vai exagerar no esforço físico. Ele então pega seu machado e segue em direção à floresta, deixando a jovem para trás com um olhar bastante preocupado. Já no meio das árvores, o protagonista avalia o ambiente e conclui que aquele tamanho de tronco é perfeito para praticar o corte. Refletindo sobre o serviço, ele admite para si mesmo que não faz ideia de como identificar a melhor madeira, mas confia na própria força. Sem perder tempo, o caçador se posiciona na frente do alvo e levanta a pesada ferramenta com toda a sua energia. Aproveitando o impulso do corpo, o herói desce o machado, aplicando um golpe devastador contra a base da árvore. O impacto é tão absurdo que o tronco inteiro é partido de uma só vez, caindo rapidamente pelo meio da mata. Diante do estrago que acabou de fazer, o gigante fica encarando a cena totalmente chocado com a potência do ataque. Pouco tempo depois, um vulto rápido surge cortando a calmaria do lado de fora da velha cabana de madeira. De repente, a porta se abre bruscamente e Ju-an entra apressado, carregando uma quantidade absurda de lenha nas costas. O barulho repentino assusta Lizzie e Dorothy, que param o que estavam fazendo para encarar o retorno inesperado do rapaz. Quase sem fôlego, o grandão passa direto pelas duas numa velocidade impressionante para descarregar todo aquele material. Completamente esgotado pela correria, ele desaba de joelhos no chão, enquanto a esposa se aproxima confusa com a situação. Percebendo a aflição da companheira, o marido tenta recuperar o ar rapidamente para tranquilizá-la e garantir que está tudo bem. Vendo o estado do marido, Lizzie rapidamente entrega um pano limpo para ele enxugar o suor, recebendo um agradecimento sincero. Animada para ajudar, a pequena Dorothy sai correndo apressada pela sala de madeira, batendo os pezinhos no chão. Sem perder tempo, a garotinha mergulha um pedaço de tecido num balde cheio de água limpa. Com a pequena toalha encharcada nas mãos, a criança faz o caminho de volta pingando água por todo o piso da cabana. Mas na pressa de refrescar o grandão, ela acaba jogando o pano molhado direto no rosto dele, pegando o caçador totalmente de surpresa. Após o susto inicial, o protagonista limpa os olhos e solta um murmúrio confuso diante da atitude fofa da menina. Ele então vira para a esposa transbordando alegria, deixando a jovem visivelmente aliviada com a cena. Nesse momento, a filha adota uma expressão adorável com os olhos brilhando, ansiosa por algum reconhecimento do herói.
Entendendo o recado perfeitamente, Ju-Wan faz um cafuné carinhoso na cabeça da criança e agradece pela ajuda usando o nome dela. Toda empolgada com o elogio, Dorothy sai correndo para repetir a dose, fazendo o rapaz pedir desesperado para ela parar. Observando a bagunça inocente da pequena, o protagonista reflete que toda aquela situação maravilhosa parece até um sonho. Tomado por um sentimento de paz profunda, ele jura para si mesmo que fará de tudo para manter aquela felicidade viva todos os dias. A tranquilidade finalmente se instala ao redor da velha casa isolada, enquanto a fumaça sobe pela chaminé anunciando a hora da refeição. O calor do fogo trabalha intensamente assando os grandes pedaços de carne garantidos pela última caçada bem-sucedida. Reunida no centro da sala, a nova família desfruta de um banquete farto e quente, selando o primeiro dia de verdadeira paz. Terminando a refeição, Ju-Wan desvia a atenção da mesa e nota algo fofo acontecendo perto de Lizzie. A pequena Dorothy não resistiu ao cansaço do dia e acabou pegando num sono profundo ali mesmo no chão. Para não estragar o descanso da criança, o protagonista faz um sinal pedindo silêncio para a mulher. Com extrema delicadeza, o grandão se abaixa e pega a garotinha nos braços sem fazer nenhum barulho. Sentada no chão, a jovem observa admirado o cuidado que o caçador tem ao carregar a menina. Caminhando a passos lentos, o rapaz atravessa o cômodo iluminado pela lareira em direção à cama de casal. Chegando no móvel, ele ajeita a filha no colchão macio e puxa a coberta para mantê-la bem aquecida. Enquanto a menina descansa, o silêncio da noite toma conta dos arredores da velha casa rústica. Num outro cômodo, a esposa aproveita a água quente de um balde de madeira para lavar o rosto e se limpar. Assim que ela termina de torcer o pano úmido, o protagonista entra no local caminhando de forma tranquila. Surpreendendo o rapaz, a jovem estica o braço rapidamente e segura a mão do seu protetor. Tomada por uma onda de sentimentos, ela aperta os dedos do marido com as duas mãos transbordando afeto. Diante do contato inesperado, Gulwan fica calado e confuso tentando compreender o que a companheira deseja. O ambiente à meia luz cria uma atmosfera íntima entre o casal isolado no interior da cabana. Deixando a vergonha de lado, Lizzie encurta a distância e se joga num abraço apertado contra o peito do gigante. Tomando coragem, Lizzie começa a desamarrar e puxar a roupa do marido pelo pescoço. Com o rosto pegando fogo de vergonha, ela tenta afastar a timidez, afirmando para si mesma que aquilo é o papel natural de uma esposa. Levada pelo momento, a jovem ergue parte da camisa do caçador, deixando o corpo dele exposto. Diante da atitude ousada, Ju-Wan encara a companheira em silêncio, tentando processar o que está acontecendo. Mas logo em seguida, o protagonista demonstra achar adorável todo aquele esforço da companheira. Porém, a coragem desaparece de repente, e a loira vira de costas surtando de constrangimento. Antes que ela pudesse fugir, o herói estica a mão e segura o pulso da esposa com firmeza. Aproveitando a brecha, ele puxa a mulher delicadamente de volta para perto do seu corpo, deixando-a surpresa. Bem próximo ao ouvido dela, o marido sussurra suavemente que já está na hora de irem dormir. Sem soltar a mão da jovem, o gigante a conduz pelo corredor escuro da cabana em direção ao quarto do casal. Assim que entram no cômodo, os dois caem juntos sobre a cama macia, iluminados apenas por um lampião, posicionado por cima da esposa. Ju-Wan a encara intensamente em total silêncio num clima de muita intimidade. Para criar um ambiente melhor, ele afasta a luminária para o lado e corta a luz principal. Deitada no travesseiro, Lizzie ofega de nervosismo e expectativa, aguardando ansiosamente pelo próximo passo. Com isso, o casal finalmente se entrega ao momento num beijo profundo no meio da escuridão. Encantado com o toque, Ju-Wan beija a mulher apaixonadamente encantado com a maciez dos lábios dela. Confirmando que aquela mulher frágil era realmente sua esposa, ele implora mentalmente para que nem ela e nem a filha morressem antes dele. Nas profundezas de sua alma, o protagonista suplica ao Papai Noel para que a nova família permaneça feliz e unida pelo resto de sua vida. No outro dia, a narrativa revela que a vida em castelos grandiosos com vários quartos é um luxo exclusivo de nobres e lordes ricos. Já para os plebeus comuns, a realidade dura é crescer dividindo o mesmo espaço apertado com todos os parentes. Devido a essa proximidade forçada, as crianças daquele mundo acabam descobrindo muito cedo o que um casal costuma fazer à noite. O trauma de Lizzie ganha forma nas lembranças sombrias de sua infância, quando escutava a voz agressiva e assustadora do próprio pai. Escondida debaixo das cobertas ao lado do irmão, ela tremia ouvindo o choro constante de sua mãe até o sol nascer. Aquelas noites aterrorizantes plantaram medo constante no coração da garotinha, que não tinha para onde fugir. Deitada na mesma cama, a pequena chorava amargurada, temendo que o destino trágico de sua mãe se tornasse o seu próprio no futuro.
Retornando ao presente, a loira desperta abrindo os olhos lentamente após uma longa noite de sono profundo. Ela desperta escutando o som agradável e reconfortante da lenha estalando na fogueira da sala. Confusa com a situação, a jovem tenta entender como foi parar na cama grande, se lembrava claramente de ter dormido no chão de madeira. Para sua total surpresa, ela encontra Juan usando o próprio braço forte como um travesseiro improvisado para mantê-la confortável. Sentindo um calor acolhedor no peito, a mãe adotiva abraça a pequena Dorothy com carinho aproveitando a tranquilidade da manhã. Aconchegada nos braços do marido, enquanto a filha dorme ao lado, Lizzie sente um alívio imenso. Ela reflete que suas noites de casada nunca foram tão doces no passado. Observando o rosto tranquilo de Juan, a esposa percebe o quanto a sua própria vida vem mudando desde que o conheceu. Mas de repente o protagonista se mexe resmungando um pouco durante o sono, pegando a companheira totalmente de surpresa. No movimento rápido, ele se vira e a abraça com ainda mais força, deixando a mulher completamente paralisada. Presa naquele contato quente, a jovem sente o próprio coração acelerar a ponto de quase explodir de tanta emoção. Tomada por um sentimento acolhedor no peito, ela deseja profundamente que aquele momento maravilhoso dure para sempre. Com o nascer do sol iluminando a cabana, o caçador desperta sozinho na cama e olha ao redor procurando a esposa. Notando que apenas Dorothy continua deitada ali, Ju-Wan se senta com cuidado e puxa a coberta para aquecer a garotinha. Cheio de afeto, o rapaz faz um carinho suave na cabeça da criança que continua dormindo tranquilamente. Longe do quarto, Lizzie já está de pé e caminha pela cozinha carregando um balde de água bastante pesado. Nesse momento, uma mão surge de repente e segura a alça da vasilha, assustando a dona de casa. Já vestido para o trabalho, Juan aparece ao lado dela e assume o peso do recipiente sem o menor esforço. Com facilidade, o herói despeja toda a água diretamente dentro de um grande caldeirão de ferro. Logo em seguida, ele vira o rosto na direção da mulher e diz algumas palavras de forma bem casual. Confusa com o idioma desconhecido, Lizzie fica apenas encarando o marido sem entender absolutamente nada do que foi dito. Juan pergunta se a querida dormiu bem, mas logo estranha a forte reação de vergonha da esposa tentando esconder o rosto. Diante disso, o caçador deduz que o constrangimento todo deve ser pela forma carinhosa como ele acabou de chamá-la. Com um sorriso no rosto, o protagonista entende perfeitamente que as palavras de afeto a deixaram cheia de timidez. Para tentar acalmar a situação, o marido sugere chamá-la apenas pelo próprio nome de agora em diante. Ainda muito envergonhada, a jovem gagueja no próprio idioma e pede timidamente para continuar sendo chamada de querida. Aproveitando a brecha, o rapaz repete a palavra de forma provocativa, fazendo a loira tremer de nervosismo. Totalmente tomada pela emoção, Lizzie vira de costas para o gigante na tentativa falha de esconder os próprios sentimentos. O herói acha a cena adorável e decide que quer brincar ainda mais com o coração da companheira. Cutucando as costas dela para chamar a atenção, ele insiste no apelido carinhoso e pede para a mulher olhar para trás. Mas o clima de romance é interrompido pela pequena Dorothy, que desperta de repente esfregando os olhinhos no quarto. Meio sonolenta, a garotinha acaba babando ao imaginar um belo pedaço de carne voando e sussurra sobre comida. Logo a ficha cai e a criança regala os olhos, despertando por completo ao lembrar do banquete. Cheia de energia, a menina sai correndo do quarto em direção ao casal e é recebida com grande entusiasmo por Juan. Porém, Dorothy ignora os adultos e passa reto a toda velocidade sem nem olhar para os lados. Atraída pelo cheiro, a pequena para diante de uma grande porção de comida com os olhos brilhando e grita empolgada. A pequena mergulha de cabeça num grande barril de madeira balançando as perninhas, enquanto o casal observa a bagunça achando muita graça. Logo ela tira o rosto do recipiente e foca sua atenção no gigante, exigindo sua refeição em voz alta. Inquieta, a garotinha volta a mergulhar no balde escuro, gritando por comida de forma desesperada. O protagonista acha a atitude adorável e decide que precisa se esforçar bastante na caçada de hoje. Já no meio da floresta densa, ele pensa que não se importa de enfrentar outro lobo igual ao anterior e está pronto para o que vier. Com um machado pesado apoiado no ombro, o rapaz se sente muito mais confiante por ter trazido uma arma confiável dessa vez. Mas de repente, o caçador interrompe seus passos e fica totalmente parado no mato alto. O herói sente que há algo de errado na área e mantém a atenção máxima no ambiente ao seu redor. Olhando em volta rapidamente, Juan estranha o clima cada vez mais pesado que tomou conta do local. Ele aperta firme o cabo da arma, incomodado com uma sensação sufocante apesar de estar num espaço tão aberto. Com os instintos em alerta, o grandão tenta adivinhar que tipo de fera monstruosa está prestes a aparecer dessa vez.
Nisso, passos firmes começam a ecoar, quando uma figura misteriosa surge caminhando na direção dele. Totalmente confuso com a cena, o pai de Dorothy baixa a guarda sem entender a aproximação repentina. Em vez de uma criatura terrível, um homem usando capa passa direto pelo protagonista no meio do bosque escuro. O viajante barbudo ignora completamente a presença do herói e segue seu caminho em total silêncio. Observando a figura se afastar, Juan se pergunta em silêncio quem seria aquele homem misterioso andando sozinho no bosque. Momentos antes, o viajante inspecionava marcas de sangue nas pedras e notou claros vestígios de uma fera na região. Analisando o tamanho das pegadas, o forasteiro concluiu que o monstro era enorme e agiu completamente sozinho pelo território. Ele também passou os últimos dias espionando a velha cabana, notando que o lenhador mal sabia segurar um machado direito. Por causa disso, o barbudo achou difícil acreditar que um brutamontes, sem qualquer experiência de caça, tivesse abatido a fera. Balançando a cabeça, ele refletiu que até mesmo um profissional treinado teria extrema dificuldade para vencer o bicho sem armas. Intrigado com esse grande mistério, o viajante lançou um olhar curioso por cima do ombro. Sem querer ficar na dúvida, o forasteiro decidiu que precisava confirmar a verdade com os próprios olhos. De volta ao presente, o andarilho interrompe seus passos no meio da floresta e vira de frente para o protagonista. Com os olhos fixos no gigante, o homem misterioso foca sua atenção num detalhe bastante peculiar. Ele repara nas enormes cicatrizes evidentes no braço do caçador e logo reconhece do que se trata. O formato do ferimento indicava claramente uma mordida de lobo, mas a cicatrização perfeita e a ausência de febre eram anormais. Com um ataque dessa gravidade, os músculos e veias do marido de Lizzie deveriam estar destruídos, impedindo qualquer movimento. Engolindo em seco diante da única explicação lógica, o viajante suspeita fortemente que o grandão seja um raro usuário de magia. Afinal, naquele mundo implacável, existem indivíduos poderosos capazes de invocar forças místicas impressionantes. Esses seres quase divinos são uma visão extremamente rara para as pessoas comuns e vivem totalmente fora do alcance da plebe. Por isso, a possibilidade de o protagonista ser realmente um mago mexe muito com a cabeça do forasteiro barbudo. Com um sorriso sinistro, o viajante pensa aliviado que finalmente sua tão sonhada oportunidade chegou. Encarando Juan na floresta, o homem reflete que aquela é a chance de vingança que ele achou que jamais conseguiria antes de morrer. Sem entender nada do que se passa na mente do outro, o gigante se questiona sobre as intenções daquele sujeito estranho. Em pensamento, o estranho recorda de sua juventude quando era apenas um homem cheio de energia, bem diferente da sua versão atual. Naquele tempo, quem assumia o controle das terras de um nobre era obrigado a servir nas guerras. Se o serviço fosse bom, a pessoa poderia virar conselheiro direto do Lorde. Mas recusando esse destino perigoso, ele se afastou do pai para trabalhar como caçador e se mudar para uma vila distante. Ele conta que aquela montanha era lotada de recursos e logo depois virou lenhador daquela mesma vila. Porém, como os plebeus comuns tinham passe livre para as florestas, conseguir juntar lenha logo virou um grande desafio para ele. Sem saída, o jovem lenhador não teve outra escolha a não ser adentrar cada vez mais nos confins da mata fechada. Ingênuo, ele achou que era a chance perfeita para conhecer o terreno, sem nunca entender por que os moradores evitavam aquela área. Contudo, as regras exigiam que qualquer lenhador responsável pela floresta estivesse com o corpo perfeito no momento da assinatura do contrato. Tragicamente, o caçador perdeu seu título oficial de lenhador ao sofrer um acidente gravíssimo logo antes de assinar o papel. Com pavor nos olhos e muito ferido no chão da floresta cheia de sangue, ele não esperava ouvir o rosnado terrível que ecoou na escuridão. Naquele momento de desespero, o jovem descobriu da pior forma que aquela montanha era o lar de goblins terríveis. Sem conseguir se defender, o rapaz machucado foi agarrado pela criatura que soltava um rosnado ameaçador. A narrativa revela que esses monstros costumam sequestrar mulheres humanas apenas para forçá-las a gerar seus filhotes. Por causa dessa prática cruel, a vila que já sofria com a falta de mulheres perdeu ainda mais moradoras enquanto o jovem era arrastado. Gritando de dor pelo ataque, ele conta que a região acabou ficando conhecida pelas redondezas como a Vila dos Goblins. De volta ao homem, já envelhecido num quarto escuro, ele revela que suportou uma vida miserável aguardando pacientemente por vingança. Com lágrimas de ódio no rosto, ele explica que viveu entre os aldeões por décadas com o único desejo de se vingar daqueles desgraçados. Seu grande objetivo era conseguir sobreviver a qualquer custo até o dia em que pudesse queimar o esconderijo dos monstros até as cinzas. Retornando ao presente no meio da floresta, o andarilho tem certeza absoluta de que Juan possui o poder necessário para realizar esse desejo.
Ao observar o herói, ele nota que o rapaz tem um físico totalmente diferente das pessoas daquela região e carrega a força de um gigante. Além disso, o forasteiro fica impressionado com a capacidade absurda de regeneração que o protagonista demonstrou ter em seus ferimentos. Com todas essas qualidades, o viajante conclui que aquele homem pode se tornar o caçador de monstros mais forte que ele já viu na vida. Ele sabe que os goblins estão escondidos nas montanhas agora, mas tem certeza que eles atacarão a vila assim que ficarem sem mulheres. Determinado, o andarilho manca passando direto por Juan, enquanto decide transformar o grandão num caçador excepcional até esse dia chegar. Afastando-se confiante, o viajante planeja esconder a existência do ninho até firmar um contrato mágico que impedirá o herói de fugir do acordo. De volta ao encontro na floresta, Juhan faz uma reverência educada e cumprimenta o estranho no idioma local. Observando a postura do rapaz, o viajante nota que o caçador mantém o centro de gravidade recuado e não baixa a guarda de jeito nenhum. Animado, o homem mais velho tira o capuz revelando o rosto e avisa que a partir daquele dia ensinará tudo o que sabe. Ele garante que o gigante será um excelente caçador, deixando o protagonista em silêncio tentando captar a mensagem. Na manhã seguinte, Juan caminha pela cabana, sentindo que mal fechou os olhos para dormir e o dia já amanheceu. Prestes a sair para o trabalho, o rapaz dá uma olhada rápida pela porta de madeira. Do lado de fora, o velho aguarda perto da lenha. O herói se incomoda por ele ter chegado tão perto da sua residência. Preocupado com a segurança da família, ele não quer transformar num hábito a entrada de estranhos, onde a esposa e a filha ficam sozinhas. Sem perder tempo, o caçador sai da cabana apressado para impedir que o homem barbudo se aproxime ainda mais da porta. Diante dessa atitude, o forasteiro faz uma expressão que deixa o pai de Dorothy extremamente desconfiado com as reais intenções dele. O protagonista lembra do seu antigo mundo, achando aquele rosto idêntico ao de um gerente de Rayé tentando negociar um salário. Mesmo desconfiado, ele ajeita a mochila nas costas, decidido a se esforçar no aprendizado, quando a loira o chama de repente. Virando o corpo, o marido tranquiliza a jovem avisando que está tudo bem e que voltará logo. Nisso, ele observa a dona de casa soprando a fumaça de uma marmita que ela preparou de forma bem desajeitada. Encantado com a dedicação da companheira, Ju ancora levemente achando a atitude da mulher a coisa mais fofa do mundo. Enquanto a esposa preparava o lanche, a pequena Dorothy observava tudo prestando muita atenção num canto da cozinha. Assim que percebe a chance, a garotinha sai correndo às pressas em direção à porta da cabana. Num salto atrapalhado, a menina cai no chão levantando as mãos, chamando a atenção imediata de Juan. Atrás da filha, Lizzie surge e entrega a marmita embrulhada num pano para o marido levar na caçada. Inserindo o lanche na bolsa de couro, ela gagueja um pouco, mas recomenda que ele se alimente corretamente durante o trabalho. Sentindo um calor acolhedor no peito, o herói reflete sobre como é maravilhoso finalmente ter uma família que cuida dele. Nesse momento, a dona de casa deseja que o parceiro tenha uma viagem segura, deixando-o pensativo sobre os significados da frase. Tentando adivinhar, o gigante repete as palavras da mulher com um pouco de dificuldade, confirmando a intenção de proteção. Com um sorriso gentil, o caçador responde em seu próprio idioma, afirmando que retornará logo para casa. Mas, ao olhar para baixo, Juan é pego de surpresa pela criança se esticando e gritando perto dele. Imitando a mãe adotiva, Dorothy deseja empolgada que o pai adotivo tenha uma viagem segura pela floresta. Derretido com a fofura, o rapaz acena de volta no seu idioma garantindo que vai retornar rapidinho. Contudo, ao dar as costas para a família e encontrar o andarilho novamente, o protagonista sente uma forte hesitação. Ele pensa que as coisas estão se complicando, porque agora não tem a menor vontade de sair da cabana. Com a esposa e a filha acenando felizes na porta, Juan lamenta ter que trabalhar, porque acha sua nova família fofa demais para ficar longe. Já caminhando silenciosamente pela floresta há algum tempo, Juan tenta adivinhar quanto tempo se passou desde que deixaram a vila. Seguindo logo atrás do misterioso andarilho, ele questiona mentalmente o que o mais velho quer mostrar que está demorando tanto. De repente, o guia se vira num ponto afastado da trilha e fala algo na língua local, atraindo a atenção do gigante. Ele observa o forasteiro dar pequenos passos calculados sobre a vegetação, desconfiando que é para prestar atenção nos pés dele. Demonstrando grande agilidade, o senhor barbudo retoma a caminhada, aprofundando-se cada vez mais no bosque denso. Pisando num pequeno declive de terra, o viajante deixa para trás pegadas muito estranhas pelo caminho que acabou de percorrer. Observando detalhadamente as marcas, o rosto de Juan assume uma expressão de surpresa com a descoberta.
O protagonista percebe que as pegadas do velho no chão macio são rasas demais para alguém caminhando normalmente. Confuso, ele se pergunta se aquela técnica de caminhada leve seria uma habilidade saída de um romance de artes marciais. Independentemente da origem do movimento, o jovem deduz que precisa focar em copiar os passos se quiser aprender as lições. Determinando-se a aprender, ele imita a postura do homem barbudo e força suas próprias pernas a pisarem com o mínimo de peso possível. Porém, o grandão sente grande dificuldade em replicar a técnica misteriosa e avança com muita lentidão enquanto tenta se equilibrar. Percebendo o esforço do pupilo, o velho vira o rosto e solta um sorriso satisfeito com a dedicação imediata de Juan. A partir daquele momento, a narrativa conta que o viajante começou a ensinar tudo o que sabia sobre a vida na montanha. Durante as aulas práticas, o velho orientava o caçador a tocar as árvores, revelando que cada bosque possuía suas próprias espécies exclusivas. O viajante também ajudou Juan a memorizar a geografia da região, fazendo-o traçar os detalhes do terreno no chão com um graveto. Após várias horas de treinamento prático na mata, o protagonista senta cansado no barranco para descansar um pouco. Olhando para o grandão, o andarilho relaxa a postura e leva a mão devagar até a pequena bolsa que carrega na cintura. No movimento natural, o senhor puxa um cantil de água da bagagem para repor as energias depois da caminhada. Animado com a pausa tão aguardada, o rapaz solta a pesada mochila no chão comemorando o fim temporário do esforço físico. Cheio de alegria, Juan abre o nó do embrulho de pano, comemorando a chance de comer a marmita feita pela sua esposa com tanto amor. Engolindo em seco de ansiedade, o caçador segura o lanche e destampa a caixa de madeira no meio do bosque fechado. Assim que abre o recipiente, ele elogia o cheiro delicioso da comida, mas a animação é cortada pelo grito furioso do homem, alertando para que ele feche a caixa imediatamente. Assustado com a ordem agressiva, o gigante paralisa na mesma hora sem entender a irritação do viajante de capa. Após o susto inicial, o forasteiro acena negativamente com as mãos e balança a cabeça tentando explicar o próprio raciocínio. Com isso, a narrativa explica que o aroma forte da comida preparada se espalha facilmente através do vento, alertando os animais sobre a presença de humanos. Ciente do próprio erro, o protagonista fecha a marmita com força, lamentando que a refeição deliciosa provavelmente será a última daquele tipo. Quase chorando de frustração por não poder comer a marmita de Lizzie, ele amarra o lanche de volta enquanto o professor o observa atentamente. Horas depois, de volta à área habitada, o caçador barbudo para diante da residência de Juan, admirando o local. Segurando um arco na mão esquerda, o forasteiro puxa a porta devagar, chamando a atenção do herói sobre o formato estranho do armamento. Observando o armamento, o protagonista pensa que os únicos formatos de arco que ele conhece são os curvados. Achando a arma muito reta e dura, Juan fica sem entender como alguém conseguiria atirar usando um equipamento tão rústico. Nesse momento, o velho diz algumas palavras no idioma local e joga um arco igualzinho nas mãos do grandão, mandando ele o seguir. Caminhando atrás do mestre pela floresta, o rapaz continua duvidando se é realmente possível usar aquela arma pesada. Parando num campo aberto, o pupilo avalia o andarilho, deduzindo que seria necessária uma força absurda para puxar a corda daquele arco gigante. Provando sua habilidade, o senhor barbudo puxa a corda do arco sem demonstrar nenhuma dificuldade. Impressionado, Juan repara que o forasteiro não treme e nem sai do lugar mesmo segurando uma tensão tão grande, parecendo que o tempo parou. Em seguida, a flecha é disparada cortando o ar da floresta numa velocidade assustadora. O projétil atinge o tronco de uma árvore com um impacto explosivo que faz lascas de madeira voarem para todo lado. Chocado com a potência do ataque, o aluno finalmente entende que é assim que se atira de verdade. Decidido a tentar, o herói se posiciona e faz muita força para conseguir esticar a corda do seu próprio arco. Vendo a postura errada, o professor se aproxima e começa a corrigir os braços e o corpo do aprendiz. Suando bastante para manter a posição, o jovem se questiona como o velho conseguiu fazer aquilo sem se mexer um único centímetro. Seguindo as instruções à risca, Juan concentra toda a sua atenção no alvo à frente. O treinamento continua intenso por horas, com o protagonista gravando na mente as palavras e os movimentos necessários para se tornar um caçador. Mantendo a postura, o caçador reflete que precisa estudar e treinar muito para conseguir lidar com as coisas sozinho o mais rápido possível. Com um olhar determinado, ele afirma para si mesmo que deseja se tornar um homem capaz de sustentar sua esposa e filha. Enquanto isso, na cabana, a pequena Dorothy observa o dia tranquilo pensando nas cores bonitas ao seu redor. Rolando na cama espaçosa, a garotinha lembra do cabelo escuro do pai adotivo e de como a carne que ele trouxe era boa.
Sentando no colchão, a menina alisa a barriga cheia e brinca que parece que a comida está crescendo cada vez mais lá dentro. Satisfeita e quentinha, a criança solta uma risada gostosa de felicidade. Observando a mãe adotiva sorrir no quarto, Dorothy nota que Lizzie tem rido com muita frequência desde a chegada de Joan. Vendo a mulher dobrar as roupas, a menina acha que ouvir aquela risada traz uma sensação aconchegante, como ficar perto do fogão a lenha. Animada com a nova vida, a pequenina torce para a barriga esvaziar logo só para poder comer mais carne deliciosa. Porém, um pensamento cruza a mente da órfã sobre qual seria o verdadeiro papel do grandão na vida dela, já que ele é marido da loira. Imaginando o casal indo embora de mãos dadas, a criança fica aflita com a possibilidade de ser abandonada por não ser filha de sangue deles. O medo toma conta da garotinha, que teme que o rapaz acabe levando apenas a esposa embora no futuro próximo. Com lágrimas se formando nos olhos, Dorothy aperta a própria roupa se perguntando o que aconteceria com ela nesse cenário triste. Mas, de repente, a criança ouve um barulho que corta seus pensamentos e a assusta. Olhando rapidamente para os lados na cama, a menina percebe que a dona de casa não está mais no cômodo com ela. Escondida num canto escuro, a criança se encolhe assustada ao relembrar os xingamentos cruéis que costumava ouvir. A memória perturbadora traz a imagem do falecido caçador, que sempre gritava que ela era um peso inútil que só servia para gastar comida. Tremendo de pavor com as lembranças do antigo agressor, a garotinha tenta engolir o choro. Preocupada com os suprimentos da casa, ela corre em direção ao barril de armazenamento para verificar a comida antes de qualquer coisa. Ao espiar lá dentro, a menina abre um sorriso de alívio ao ver que a carne está segura e volta a se perguntar para onde a mãe foi. Caminhando na ponta dos pés até a porta de madeira, a criança fica curiosa para descobrir o que a mulher está fazendo lá fora. Mas ao colocar o rosto para espiar pela fresta, a pequena arfa de puro choque com a cena. Rapidamente, ela se esconde atrás da parede da cabana, prestando muita atenção no que está acontecendo no quintal. Do lado de fora, a órfã vê a loira cercada por vários homens perigosos da vila, reconhecendo o grupo imediatamente. Suando frio, Dorothy recorda que aqueles caras costumavam bater no antigo caçador, que depois descontava a raiva espancando a esposa. Escondida atrás das pedras, a garotinha treme de desespero, temendo que Lizzie acabe sendo espancada até a morte igual à sua verdadeira mãe. No quintal, o líder loiro dos aldeões agarra o braço da jovem de forma agressiva e a acusa de ter roubado a carne deles. Assustada, a dona de casa tenta se soltar, explicando que foi o seu marido quem caçou o animal e trouxe para casa. O outro morador ri da cara dela, afirmando que arranjaram um novo marido para ela não morrer de fome, e agora ela retribui roubando a vila. Quase chorando, a esposa de Joan grita desesperada que é verdade e que seu parceiro atual conseguiu abater o bicho sozinho. Sem nenhuma paciência, o líder do grupo manda a mulher calar a boca e acerta um tapa violento no rosto dela, derrubando-a no chão. Ignorando a vítima caída na grama, os invasores entram na cabana para vasculhar o local. Assim que pisam no cômodo principal, os homens olham para o alto e ficam boquiabertos ao verem a imensa pele de lobo estendida. Tocando no pelo macio do animal, o aldeão loiro comemora a descoberta, sabendo que aquele couro perfeito vale uma verdadeira fortuna. Cego pela ganância, o líder grita para os comparsas revirarem cada canto da casa em busca de mais itens valiosos. Encolhida debaixo da cama, Dorothy escuta os passos pesados dos invasores procurando por mais carne escondida. Tremendo no escuro, a criança entende indignada que aqueles desgraçados querem roubar tudo o que o gigante conseguiu caçar. Agindo por impulso, a dona de casa corre apressada para dentro do quarto tentando impedir o saque. Num ato de coragem, Lizzie abre os braços na frente do couro de lobo, gritando para que ninguém encoste nas coisas da sua família. Com o rosto coberto de lágrimas, a jovem bate o pé com firmeza, afirmando que aquilo pertence apenas a eles agora. Debochando da atitude protetora, o morador se aproxima dela, lembrando que até pouco tempo atrás a moça nem tinha coragem de abrir a boca. Sem um pingo de pena, o covarde acerta um chute brutal na barriga de Lizzie, dizendo que ela ficou abusada só, porque arranjou um marido novo. Com o impacto da agressão repentina, a jovem é arremessada com força contra o chão de madeira da cabana. Tossindo e sentindo muita dor, a esposa do herói tenta se apoiar no piso, totalmente indefesa contra o grupo de ladrões. Do seu esconderijo, a pequena órfã assiste, aterrorizada, a mãe adotiva caída e machucada na sua frente sem poder fazer nada. Sangrando pelo canto da boca, a loira mantém o rosto baixo, sentindo todo o terror da sua antiga vida voltando de uma vez. De repente, a mulher regala os olhos ao perceber a gravidade da situação em que se meteu. Escondida no vão,
A menina confessa em pensamento que sempre fingiu não saber das coisas horríveis que aconteciam por medo. Chorando silenciosamente, a órfã se culpa por ser uma criança ruim que só sabe se esconder, sem ter a menor ideia de como ajudar. Puxando a dona de casa pelo cabelo, o aldeão loiro ri da cara dela, mas é questionado por um parceiro sobre o risco do gigante descobrir o roubo. Tranquilo, o líder explica que o marido dela nem entende o idioma deles e que seria péssimo perder um caçador tão forte se ele fosse embora. Com um sorriso perverso, o homem levanta a mulher machucada do chão e sugere que eles levem ela para o meio da floresta, agarrando Lizzie com força. Ele avisa que vai se divertir com a moça e ordena que os comparsas peguem toda a carne e os itens de valor. Um dos comparsas tenta alertar que o marido dela pode incendiar a vila inteira por vingança se descobrir, enquanto a loira implora para ser solta. Rindo do aviso, o covarde arrasta a esposa de Joan para fora da cabana, zombando que foi até lá por acaso e acabou tirando a sorte grande. Assim que os invasores se afastam, Dorothy rasteja para fora da cama desesperada, sabendo que algo terrível vai acontecer com sua mãe. Com o coração acelerado, a criança corre em direção à porta, temendo que a jovem nunca mais consiga voltar para casa. Chegando na parte de fora, a pequenina olha freneticamente para a floresta iluminada pelo sol, mas já não encontra nenhum sinal do grupo. Dominada pela angústia e pela sensação de impotência, a garotinha não aguenta a pressão e desaba num choro incontrolável. Aos prantos no meio do quintal, Dorothy grita o nome do pai adotivo com todas as suas forças, implorando para que ele volte rápido e salve a família. Vendo a mãe adotiva sendo arrastada para longe, Dorothy percebe desesperada que os invasores estão levando Lizzie embora. Enquanto a mulher é levada pela floresta adentro, a cena corta para o protagonista refletindo que aquele pareceu um dia muito longo. Caminhando na mata, o guia de capa para de repente, fazendo Joan perceber que o treinamento terminou. Agradecendo com respeito, o rapaz curva levemente a cabeça por tudo que aprendeu nas últimas horas. Mas de repente, um choro alto ecoa pelas árvores, fazendo o herói reconhecer na hora a voz da pequena Dorothy. Virando o rosto na direção da cabana, ele deduz que a garotinha não costuma chorar daquele jeito desesperado. Com isso, o grandão entra em alerta máximo e dispara na direção do som, temendo que algo ruim tenha acontecido em casa. Correndo a toda velocidade, o jovem pensa consigo mesmo sobre o risco das duas estarem em perigo. Chegando numa área aberta, o caçador avista de longe os homens da vila cercando sua esposa no meio do caminho. Tomado por uma fúria incontrolável, Joan jura mentalmente que vai matar quem quer que seja o culpado por aquilo. Nisso, os sequestradores ouvem passos se aproximando e olham para trás confusos com a movimentação. Sem dar chance de defesa, o protagonista avança como um raio e acerta um soco devastador direto no rosto do bandido ruivo. Com o impacto extremo do golpe, o corpo do agressor é arremessado contra o chão de forma violenta. Assustada com a chegada repentina, a dona de casa mal consegue acreditar que seu marido apareceu para salvá-la. Recuando instintivamente, o resto do grupo paralisa de terror diante da força brutal do recém-chegado. Apavorado com a cena, um dos aldeões agarra a própria cabeça em puro choque ao ver o companheiro caído. Aproveitando a abertura, o herói não hesita e acerta um chute brutal no rosto de outro invasor. A força absurda do ataque arremessa o agressor para trás com violência. Logo em seguida, Joan avança contra o líder loiro e dispara um golpe certeiro. Sem dar descanso, o protagonista agarra mais um dos bandidos e o levanta do chão como se não pesasse nada. Num movimento rápido, ele joga o corpo do covarde contra o chão de forma esmagadora. Continuamente derrubando todos no caminho, o grandão lança outro inimigo para longe. Montando em cima do chefe do grupo, o rapaz começa a desferir socos pesados e decide que não pode parar por ali. Esmurrando o adversário ensanguentado, ele reflete que a natureza humana é suja e que jamais podem olhar sua família de cima. Tomado por uma aura mágica azul, o jovem conclui que precisa gravar o terror na mente deles para nunca mais voltarem. Puxando o líder pela roupa, o caçador deixa a esposa chocada ao assistir toda aquela brutalidade. Preparando um último golpe energizado, Joan ignora o chamado desesperado de Lizzie. Nesse momento, um dos aldeões tenta atacar o herói pelas costas com uma foice, fazendo a mulher gritar um aviso. Porém, o protagonista percebe a ameaça a tempo e agarra o pulso do atacante com firmeza. Puxando o braço do inimigo, ele aplica uma cotovelada explosiva que neutraliza o agressor instantaneamente. Consumido pela raiva, o grandão exibe uma expressão demoníaca cercada por sua energia azul. Mas a tensão é quebrada quando o caçador barbudo surge gritando para Joan parar com o massacre imediatamente. Segurando o braço do aluno, o andarilho manda o rapaz se acalmar.
Apontando na direção da casa, o velho questiona se o herói não percebe o quanto a própria família está aterrorizada com a cena. Olhando para frente, o protagonista vê Lizzie tremendo e assustada com toda a confusão. Longe dali, a pequena Dorothy chora na porta da cabana depois de presenciar o terror. Recuperando a consciência, a aura mágica de Ju-Wan desaparece ao ver o estrago que quase causou. O clima tenso na floresta começa a se dissipar lentamente enquanto a calma retorna ao local. Observando o marido, a dona de casa reflete que ele parecia tão gentil, mas na verdade esconde uma fúria assustadora. Ela confessa em pensamento que a brutalidade do rapaz a fez lembrar imediatamente do seu falecido agressor. Vendo os aldeões desmaiados, a jovem admite que sentiu medo de acabar sendo espancada da mesma forma que eles. Contudo, o medo vai embora no momento em que ela encara o rosto preocupado de Juan, percebendo que não há ameaça ali. Analisando o olhar do grandão, Lizzie entende que ele estava apenas desesperado para mantê-la segura. Conforme o herói se aproxima devagar, ela nota que ele parece temeroso de que a própria esposa sinta medo dele. Chamando a moça pelo nome, ele se aproxima com cautela, fazendo-a se perguntar por que ele se importa tanto com ela. Ainda abalada com a situação, a loira dá um leve passo para trás apertando o próprio vestido. Olhando para as mãos trêmulas, ela não entende por que continua tremendo se não há mais perigo e deduz que é por isso que ele recuou. Encarando a tristeza do marido, Lizzie pede mentalmente para que o rapaz não se sinta tão machucado. A jovem pensa que seria fácil usar palavras para explicar que não sente medo, mas a barreira do idioma torna tudo mais difícil. Decidida a resolver o mal-entendido, a moça toma uma atitude inesperada e avança. Chamando o nome de Ju-Wan em voz alta, ela corre na direção do grandão. Os passos apressados da dona de casa quebram a distância que os separava. Chegando perto, Lizzie segura as mãos do marido com firmeza e afeto. Ao sentir o calor da pele dele, a loira tem a certeza absoluta de que não precisa mais temer. Muito aliviada, ela sabe que enquanto estiver ao lado do protagonista, ninguém jamais será capaz de machucá-la novamente. Trazendo as mãos grandes do rapaz para o próprio rosto, a jovem fecha os olhos sentindo uma profunda segurança. Com o rosto coberto de lágrimas, a esposa do herói agradece do fundo do coração por ter sido salva. Pego de surpresa pela reação carinhosa, Ju-Wan relaxa a postura sentindo um alívio imenso. Vendo a mulher se aninhar na sua mão com tanta ternura, ele apenas murmura o nome dela maravilhado. Emocionado, o protagonista puxa Lizzie para um abraço protetor e agradece por ela estar bem. Fazendo carinho nas costas da esposa, o grandão não entende o motivo de tanta gratidão vinda dela. Apertando a jovem em seus braços, Ju-Wan afirma em pensamento que ele é quem deveria estar agradecendo. De repente, a loira percebe algo estranho e escuta um som familiar próximo dali. Do outro lado do quintal, a pequena Dorothy solta pequenos soluços de choro escondida perto da casa. Alertando o marido, a moça vira o rosto rapidamente em direção à cabana. Soltando-se do abraço, Lizzie corre apressada de volta chamando pela garotinha. Ao chegar na porta, a dona de casa se aproxima preocupada perguntando se a criança está bem. Mas o choque toma conta da mãe adotiva ao notar o estado da pequenina, parada no mesmo lugar. A menina treme da cabeça aos pés, chorando compulsivamente. O trauma atinge a órfã, que confessa ter ficado apavorada ao ver a fúria do pai adotivo durante a briga. A lembrança violenta trouxe à tona os rostos das suas antigas responsáveis cheios de ferimentos severos. Com medo de acabar espancada da mesma forma, a criança luta contra as próprias lágrimas, lembrando que o choro atrai mais agressão. Diante de Lizzie, Dorothy sente a necessidade urgente de pedir desculpas antes de ser ignorada como se não existisse. A garotinha implora mentalmente perdão por ter se escondido em vez de lutar, torcendo para não ser abandonada por causa disso. Totalmente dominada pela culpa, a pequena desaba no choro, afirmando que tudo aquilo foi um erro seu. Abraçando a garotinha, Lizzie tenta acalmá-la e pergunta do que ela está falando. A jovem explica que só fingiu não reconhecer a criança quando as duas trocaram olhares mais cedo. Com lágrimas nos olhos, a dona de casa revela que agiu assim por medo dos homens a encontrarem. Nisso, a mãe adotiva garante que tudo ficará bem agora, porque o papai está ali, deixando a pequena confusa. A órfã lembra que o seu verdadeiro pai já morreu, mas a loira pergunta se ela não sabe quem é Ju-Wan. Sorrindo com carinho, a mulher afirma que o grandão é o seu atual marido. Consequentemente, isso faz dele o novo pai da pequenina, que repete a palavra totalmente incrédula. Para facilitar o entendimento, a jovem confirma que é a madrasta da menina. Então, ela conclui que o protagonista automaticamente se torna o pai dela, deixando Dorothy chocada com a novidade. Observando Ju-Wan de longe, a criança repete o título ainda tentando processar a informação.
Virando o rosto para a mãe adotiva, a garotinha questiona mais uma vez se aquele homem imenso é mesmo seu pai. Fazendo um cafuné na cabeça da filha, Lizzie garante que ele é muito diferente do falecido caçador, pois só quer protegê-las. A jovem inventa que o herói bateu naqueles homens assustadores de forma brutal apenas, porque ela pediu ajuda. Animada com a explicação, a criança levanta do chão um salto e se vira para o quintal. Cheia de alegria, Dorothy grita chamando o grandão de papai com todas as suas forças. Admirando o grandão, a órfã reflete sobre como aquele homem gigantesco agora é sua figura paterna. Correndo apressada pelo quintal, ela pensa no quanto seu novo pai é incrível e forte por protegê-las. A menina lembra com carinho que ele nunca agrediu, preferindo abraçá-la apertado durante a noite. A criança também recorda dos sorrisos gentis, dos pedaços de carne e do nome maravilhoso que ganhou dele. Com os olhos brilhando de felicidade, Dorothy acha maravilhoso ter alguém tão bom como o pai. Ao ouvir os gritos agudos, o protagonista se vira surpreso para trás. Ele observa a pequenina correndo na sua direção cheia de energia e encanto. Sem pensar duas vezes, o herói abre os braços para receber a filha adotiva. Num salto animado, a garotinha se joga no abraço dele, chamando-o de papai repetidas vezes. Segurando a criança com firmeza, Ju-Wan percebe que não entende o idioma, mas compreende perfeitamente o sentimento. O caçador mantém a órfã em seus braços, sentindo uma paz imensa tomar conta do momento. Porém, o grandão sente um cheiro estranho, de repente, e fica confuso com a situação. O protagonista então nota que a menina fez Jivitsi nas calças. Vendo o sorriso inocente de Dorothy, ele decide trocar as roupas dela rápido para evitar um resfriado. Com isso, o rapaz caminha de volta para a cabana levando a criança no colo. Chegando perto da esposa, Ju-Wan recebe um abraço carinhoso de Lizzie, reunindo a família inteira. Mas a tranquilidade dura pouco, pois a pequena Dorothy olha por cima do ombro do pai e nota algo no chão. Apontando para o balde de madeira, a criança grita animada sobre a carne que os bandidos tentaram roubar. Descendo do colo do herói, a garotinha corre a toda velocidade passando pelos invasores desmaiados. Totalmente focada no seu objetivo, ela dispara pela grama, ignorando qualquer outra coisa ao redor. Alcançando o recipiente, a órfã agarra as bordas do balde cheio de pedaços suculentos de lobo. Fazendo muita força, a pequenina tenta levantar a carga pesada sozinha. Cega pela vontade de comer, a menina encara a comida com um brilho intenso no olhar. Assustados com o desequilíbrio da filha, Ju-Wan e Lizzie correm apressados gritando o nome dela. A garotinha cambaleia para trás, quase deixando todo o precioso alimento cair na terra. Observando o esforço absurdo da criança, o protagonista fica impressionado com a força de vontade dela. Parado ao lado da esposa, o caçador confessa em pensamento que a obsessão da órfã por carne é assustadora. Para evitar um acidente, o grandão se aproxima e segura o balde com facilidade. Num movimento rápido, Ju-Wan ergue o recipiente junto com Dorothy, arrancando um grito de surpresa da menina. Vendo a expressão maravilhada da pequena, o rapaz brinca mentalmente que virar um herói para ela é uma tarefa muito fácil. Mais calma, Lizzie pede para o marido levar toda a carne de volta para o interior da cabana. Apontando para a porta, a dona de casa avisa que é muito perigoso deixar a criança do lado de fora perto daqueles homens. Sem questionar, o protagonista obedece à esposa e caminha para dentro carregando a comida e a filha. O herói solta um suspiro pesado, aliviado por ter conseguido evitar uma tragédia pior. Dando meia volta, o rapaz passa pelos invasores caídos que começam a gemer de dor pelo quintal. O olhar de Ju-Wan escurece, demonstrando que a sua raiva contra aqueles covardes ainda não sumiu. Percebendo a tensão, o andarilho barbudo agarra o braço do aluno para impedir qualquer loucura. Balançando a cabeça, o velho caçador aconselha o grandão a não matar ninguém, e Ju-Wan entende o recado. O rapaz admite mentalmente que virar um escravo de novo seria um desastre absoluto para sua família. Olhando para a porta, o herói reconhece que não está mais sozinho no mundo e precisa pensar nas duas. Encarando os bandidos no chão, o protagonista avisa que vai decorar o rosto de cada um e promete um destino terrível se voltarem. Ignorando o guia assustado, o jovem confisca alguns itens de sobrevivência que os aldeões deixaram cair. Pegando a pesada caixa de ferramentas do chão, ele decide ficar com os materiais como pagamento pelo transtorno. Carregando os suprimentos roubados, Ju-Wan volta sua atenção para a família que o espera na entrada de casa. Com passos firmes, o caçador entra na cabana, sentindo que finalmente o pesadelo daquele dia acabou. Ajoelhando no chão da cabana, Ju-Wan solta a pesada caixa de ferramentas ao lado do imenso couro de lobo. Segurando um martelo firme nas mãos, o protagonista reflete que perder uma família, uma vez já foi dor o suficiente.
Um sorriso gentil e aliviado surge no rosto do caçador ao perceber que agora todos estão seguros. Caminhando na direção da esposa e da filha adotiva, o herói jura para si mesmo que vai proteger as duas, não importa o que aconteça. Ju-Wan acaricia com carinho o rosto machucado de sua esposa, lamentando em pensamento não conseguir usar sua magia para curar o hematoma dela instantaneamente. Mas Lizzie logo sorri e segura o rosto dele com carinho, tentando tranquilizá-lo ao dizer que está perfeitamente bem. A atitude fofa da esposa faz o protagonista soltar um sorriso meio sem jeito, enquanto é apertado pelas mãos dela. Com um movimento rápido, o rapaz a pega nos braços de surpresa, deixando-o um pouco acanhada. Ele explica que o chão está frio, demais para ela ficar descalça, o que deixa a jovem ainda mais sem graça. De repente, o caçador arregala os olhos e fica completamente paralisado ao notar algo inacreditável. Para a total surpresa de Lizzie, aquela marca roxa em seu rosto simplesmente sumiu sem deixar rastros. Ju-Wan fica pensativo, se perguntando se o exaustivo treino de magia que ele realizou mais cedo finalmente deu algum resultado prático. Um sorriso enorme surge no rosto do rapaz ao perceber que ele agora é capaz de conjurar magia de cura. Lizzie apenas o encara sem entender absolutamente nada daquela súbita animação do marido. Enquanto isso, no vilarejo, uma senhora está completamente furiosa e grita reclamando de uma atitude absurda. Ela chuta uma galinha descontando toda a sua raiva e reclama que certas pessoas andam se metendo onde não devem. O ancião da vila aparece logo atrás e questiona por que ela está tão incomodada apenas por ele ter dado um pedaço de tecido para o protetor da montanha. O homem explica que eles precisam manter uma boa relação com o protetor, mas ela rebate dizendo que guardou aquele tecido precioso por 10 longos anos. O líder do vilarejo tenta acalmá-la dizendo que não teve escolha, já que o rapaz parece ser um guerreiro experiente e o vilarejo não pode perder mais trabalhadores antes da colheita. Ele a chama de tola por não enxergar o plano maior por trás disso, lembrando muito bem do que testemunhou no dia anterior. O chefe lembra que o rapaz tinha feridas terríveis de mordidas de feras que cicatrizavam a uma velocidade absurdamente rápida. Diante disso, o ancião percebeu que os boatos do velho Gus eram reais e que o novo protetor é, na verdade, um poderoso mago de cura. Sabendo disso, o idoso planeja agir com extrema cautela, consciente de que até mesmo os nobres fariam de tudo para recrutar alguém com tamanho dom. Ele reflete ganancioso que, se a própria realeza tiver interesse no rapaz, ele poderá lucrar uma verdadeira fortuna vendendo-o. Um sorriso sombrio se desenha em seu rosto ao vislumbrar a chance de finalmente deixar de ser apenas um simples chefe de aldeia. Como os outros aldeões são ignorantes e ainda não sabem da presença de um curandeiro, o velho sabe que tem uma grande vantagem em mãos. Porém, o seu maior medo é que algum boato se espalhe e uma guilda de aventureiros ou nobres levem o rapaz embora antes que ele possa lucrar. Para evitar que isso aconteça, o chefe decide usar o velho Bus para vigiar o protetor enquanto ele próprio busca por um comprador rico. Ele então instrui sua mulher a se aproximar da esposa de Ju-Wan, ressaltando que o jovem aprendeu a caçar muito rápido e se mostrou extremamente esperto. O ancião alerta que o caçador está em um nível totalmente diferente e pode acabar descobrindo que eles estão desviando mercadorias do senhor de terras local. Além disso, o homem menciona que o protagonista é louco por sua esposa, então fazer amizade com ela pode render casacos de pele de coelho por preços bem amigáveis. A mulher concorda relutante e decide que vai dar um jeito de se aproximar, comentando que há sempre tarefas femininas que elas podem compartilhar. O ancião conclui que o primeiro passo para ganhar a confiança dele será devolver os pertences que foram confiscados da cabana do casal. Ele se curva para recolher alguns gravetos, ciente de que qualquer erro com Ju-Wan pode se transformar em um problemão no futuro. Com pressa, o velho joga lenha direto em uma lareira acesa para acelerar seus planos. Mesmo lamentando ter que abrir mão de alguns recursos valiosos, ele sabe que esse sacrifício é estritamente necessário. Com um olhar maldoso diante do fogo, o ancião mentaliza que é preciso dar um pouco de carne para conseguir pegar os ossos. Alguns dias se passam, e um clima muito mais leve e alegre toma conta dos arredores da cabana do protetor. Ju-Wan se arruma tranquilamente enquanto escuta sua amada Lizzie cantarolar alegremente pela casa. A jovem examina empolgada vários potes e mantimentos que o chefe da aldeia resolveu enviar logo cedo para agradá-los. O protagonista fica impressionado ao ver que simples ingredientes e pertences antigos conseguiram deixá-la muito mais radiante do que quando o ferimento dela sumiu. Observar a alegria pura de Lizzie faz o rapaz perceber que a verdadeira felicidade realmente mora nas coisas mais simples da vida. É exatamente esse jeito doce que faz Ju-Wan se apaixonar cada vez mais por ela, sentindo um imenso orgulho de tê-la como esposa. Ele avisa com carinho que está de saída para o trabalho, chamando a atenção da moça.
Os dois trocam brincadeiras bobas de despedida antes de o caçador finalmente atravessar a porta de casa. Desejando um bom dia de trabalho, a jovem acena carinhosamente da entrada enquanto vê se afastar. Já no caminho, o protagonista lembra que seu tutor Gus planejou uma caçada de coelhos para aquele dia. Ele caminha pensativo pela floresta, na torcida para que a empreitada de caça seja um sucesso. O jovem deseja isso especialmente por causa de Dorothy, já que a garotinha vive implorando por carne o tempo todo. Contudo, o rapaz segura seu machado e engole seco ao se questionar se realmente terá coragem de tirar a vida de um animalzinho indefeso. Ele balança a cabeça freneticamente, tentando se convencer de que precisa deixar de lado sua sensibilidade moderna se quiser sobreviver ali. O grande problema é que, sempre que tenta imaginar um coelhinho fofo e peludo, a primeira coisa que vem à sua mente é a sua própria esposa. Totalmente envergonhado, ele percebe que a semelhança entre a doçura de Lizzie e a de um coelho tornará a tarefa de abater o bicho quase impossível para ele. Diante desse dilema hilário, o caçador só consegue torcer silenciosamente para que o coelho que encontrarem seja o mais feio possível. Enquanto ele se perde em seus pensamentos na floresta, uma misteriosa criatura de olhos vermelhos brilhantes o observa à espreita no meio dos arbustos. Um tempo depois, o rapaz retorna à cabana e solta um longo suspiro de cansaço, após finalizar seus afazeres diários. Ele reflete que, mesmo depois de buscar a água e cortar uma enorme pilha de lenha, ainda sobrou bastante tempo livre antes de sua caçada. Com isso, o protagonista decide aproveitar a folga para treinar um pouco mais de suas habilidades mágicas. Ele percebe que, embora curar hematomas tenha se tornado algo extremamente simples, ele ainda não consegue conjurar sequer uma faísca de fogo. Juan fica intrigado e se pergunta por que raios aquela poderosa magia de fogo funcionou perfeitamente no momento em que ele enfrentou os lobos. O caçador começa a cogitar se o segredo da ativação daquela habilidade estaria relacionado ao desespero de uma situação de emergência. Decidido a testar uma nova abordagem, ele fecha os olhos e tenta concentrar toda a energia mágica acumulada em seu peito. Estendendo o braço com convicção, o jovem grita o nome de um feitiço de tempestade de fogo na esperança de ver um grande resultado. Nada acontece, mas ele não se deixa abalar, lamentando apenas porque a pequena Dorothy ficaria extremamente radiante se pudesse ver seu pai manipulando as chamas. O rapaz lembra que, como sua magia de cura não emite luzes coloridas ou efeitos sonoros impressionantes, a garotinha não acha a habilidade nada demais. Ele solta um suspiro de desânimo por não conseguir dar o show visual que a pequena tanto gostaria de presenciar. De repente, o protagonista leva um susto enorme quando pequenas faíscas de calor começam a brotar bem na ponta de seus dedos. Apesar de finalmente ter conseguido conjurar fogo, ele dá um sorriso irônico ao perceber que a pequena chama criada não passa do tamanho da labareda de um isqueiro. Nesse exato momento, a fofa Dorothy sai cambaleando de dentro da cabana, ainda esfregando os olhinhos com sono. A menininha boceja preguiçosamente e tenta focar a visão na direção de onde seu pai adotivo está parado no quintal. No entanto, ao perceber o que está acontecendo ali bem na sua frente, a garotinha regala os olhos completamente maravilhada. Em um salto de pura alegria, ela aponta para o rapaz e grita animada que a mão de seu novo pai está a produzir chamas de verdade. Juan pede desesperado para a filha não se aproximar demais para evitar que ela se queime, mas a pequena só pensa em correr para contar a novidade para a mãe. Ignorando o aviso, a criança segura a mão do caçador e fica hipnotizada olhando para a pequena chama brilhante. Ouvindo toda aquela agitação do lado de fora, Lizzie abre a porta às pressas e chama pela filha preocupada com um possível perigo. A dona de casa fica totalmente em choque ao avistar o marido segurando uma labareda flutuante com a maior naturalidade do mundo. Ao ver a empolgação de sua esposa e da filhinha, o protagonista se esforça ao máximo para aumentar o tamanho do fogo, mas percebe que a tarefa exige um esforço mental exaustivo. De qualquer forma, ele se sente aliviado por conseguir usar os dois tipos de magia, enquanto Lizzie de repente parece se lembrar de algo muito importante. Sem dizer nada, a loira dá meia volta e corre de volta para dentro da cabana, deixando o marido bastante confuso com aquela reação repentina. A pequena Dorothy não perde tempo e corre logo atrás da mãe adotiva para ver o que ela vai fazer. Abandonado no quintal, o caçador fica desanimado, porque o fogo se apagou e suas duas espectadoras foram embora bem na melhor parte. Nisso, o rapaz tenta conjurar a faísca novamente e percebe que tem um grande problema prático, já que ele não faz a menor ideia de como apagar o fogo uma vez aceso. Sem conseguir reverter o feitiço, o jovem decide simplesmente aceitar o destino e esperar a chama se extinguir sozinha com o tempo. No entanto, bastou ele pensar em desistir para que o fogo desaparecesse de suas mãos em um piscar de olhos, deixando-o confuso.
O herói conclui que as regras da magia nesse novo mundo são confusas e imprevisíveis demais para sua cabeça moderna. Deixando as reflexões místicas de lado por enquanto, ele caminha de volta para o interior acolhedor de seu lar. Ao entrar, o rapaz encontra a filhinha debruçada sobre uma grande tina de madeira com uma expressão bem pensativa. A menininha olha tristonha para o fundo do recipiente e lamenta que o pedaço de carne que sobrou ali dentro esteja tão pequeno. Lizzie solta uma risadinha carinhosa e brinca que a pequena está prestes a chorar só, porque a porção de comida diminuiu. Vendo aquela carinha de desolação da filha, o protagonista assume uma postura heróica e promete mentalmente que trará carne fresca de coelho custe o que custar. De repente, uma voz conhecida vinda do quintal interrompe o momento familiar perguntando se o rapaz já está pronto para partir. Trata-se do velho mentor Gus, que aparece na porta da cabana usando sua habitual capa verde e apoiado em seu cajado de madeira. Prontamente, o rapaz recolhe seus equipamentos de caça e se despede de sua querida família. A fofa Dorothy abraça a perna de Ju-Wan com força e deseja que ele faça uma excelente e segura viagem. O caçador faz um carinho afetuoso na cabeça da filhinha, que sorri orgulhosa por ser elogiada como uma boa menina. Lizzie pede com carinho para o marido tomar cuidado na floresta, e o herói retribui o conselho pedindo para ela também se manter segura. Antes de cruzar a porta, os dois se despedem com um beijo apaixonado, deixando a menininha observando a cena de olhos arregalados. Enciumada com o carinho do casal, a pequena faz um biquinho engraçado e exige receber um beijo de despedida também. Achando graça da reação fofa da filha, o rapaz se ajoelha pacientemente, enquanto Lizzie solta mais uma risada doce ao fundo. O caçador deposita um beijo estalado na bochecha da garotinha, arrancando dela um sorriso gigante de pura felicidade. Mas o clima romântico é quebrado quando o pai sente o hálito da filha e descobre que ela andou assaltando a despensa de carne às escondidas de novo. Com as despedidas feitas, os dois caçadores finalmente deixam o lar e seguem rumo à região da floresta onde o velho Gus montou as armadilhas. Durante toda a caminhada, o experiente andarilho aproveita para testar os conhecimentos do rapaz, apontando para as árvores do trajeto e perguntando quais servem como lenha. Em certos momentos, o ancião faz o protagonista parar a marcha para analisar detalhadamente vestígios e fezes de coelho espalhadas pela trilha. De repente, o velho Gus pede para o protagonista parar imediatamente a caminhada. Apontando em direção aos arbustos, o mentor indica silenciosamente que encontraram algo logo à frente. Ao olhar para onde o idoso aponta, Ju-Wan arregala os olhos completamente chocado. Diante dele está um enorme coelho monstruoso, que não se parece em nada com os dóceis e fofinhos animais da terra. Totalmente perplexo, o rapaz reflete que aquela bizarra criatura mais parece um coelho que evoluiu a partir de um canguru musculoso. A fera rosna furiosamente, revelando dentes afiados e uma agressividade assustadora que afasta qualquer ideia de fofura. O mentor comenta que a presa ainda está cheia de energia por ter sido pega recentemente, sendo o alvo perfeito para a primeira caçada de Ju-Wan. Mas o velho logo alerta com um sorriso de canto de boca que essa não será uma tarefa simples, já que enfrentar um animal agressivo é algo desafiador. Ele explica que abater uma fera que revida é completamente diferente de caçar uma presa indefesa, algo que o próprio ancião ainda se recorda muito bem. Em seguida, Gus ordena que o jovem saque a flecha especial que lhe foi entregue anteriormente. O mestre elogia a rapidez com que o rapaz aprendeu o idioma e os costumes da montanha em tão pouco tempo desde sua chegada. Com um olhar sério, o veterano entrega oficialmente a responsabilidade daquele primeiro abate nas mãos de seu pupilo. O ancião quer mostrar na prática o quão cruel o mundo da caça pode ser, garantindo que o protagonista jamais esquecerá os aprendizados daquele dia. Obedecendo ao comando, o jovem dá alguns passos firmes à frente para se posicionar melhor diante do alvo. O mestre então manda o rapaz atirar primeiro no pé da criatura, deixando Ju-Wan confuso com a estratégia de mirar em uma parte tão específica em movimento. O plano do tutor é fazê-lo treinar a pontaria primeiro em um alvo estático e, em seguida, em uma criatura se debatendo de dor. Ele prega que a natureza não tem favoritos e que agir com crueldade desnecessária apenas fará com que as próprias feras eventualmente se vinguem. Ju-Wan sente a imensa pressão do momento, lembrando-se de que precisa dominar aquelas técnicas se quiser voltar vivo para os braços de sua família. O rapaz hesita por um instante ao perceber que atingir apenas o pé do monstro não o matará imediatamente, servindo apenas para infligir uma dor desnecessária ao bicho. Mesmo sem entender completamente o motivo real por trás de um teste tão sádico de seu mentor, ele foca a mira com determinação. O velho insiste impaciente, ordenando mais uma vez para ele alvejar primeiro o pé e depois finalizar a criatura com um tiro certeiro na cabeça. Diante deles, a fera bizarra solta um grunhido assustador,
parecendo desafiar os dois caçadores com seu olhar maligno e dentes expostos. De repente, encarar aquele olhar desesperado do animal faz o protagonista se recordar de sua própria e dolorosa chegada a esse mundo hostil. Ele lembra de quando acordou preso em uma masmorra escura, com seu próprio corpo completamente fraco e debilitado pela fome. As lembranças dos corpos apodrecendo ao seu redor naquele cubículo úmido, onde as pessoas perdiam qualquer rastro de humanidade, voltam com força total à sua mente. Mesmo sem saber muito sobre a vida na floresta ou como sobreviver a longo prazo, Juan agora tem uma certeza absoluta em seu coração. O rapaz percebe que, no fundo, o velho mestre está apenas tentando transformá-lo em um verdadeiro sobrevivente capaz de lidar com a realidade fria daquele mundo. Sem hesitar mais, ele puxa a corda do arco com toda sua força colossal e faz o disparo decisivo. A flecha corta o ar em alta velocidade, disparada com uma potência impressionante na direção da temível presa.